Salve, salve, amigos! Estamos começando mais um programa Chutando para Fora, aqui na Rádio Pop Rio, também nos nossos canais no YouTube, Total Esporte Rio, aqui é um canal novo, então você que está assistindo a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like também para ajudar, compartilha com os amigos, canal novo, está precisando, né, de você, amigo que acompanha o nosso programa, também passando no Facebook, lá no nosso Facebook do Chutando para Fora. Hoje começando mais um programa muito especial aqui, eu estou recebendo essa fera, professor Zé Ricardo. Fala, Zé, obrigado por estar aceitando o nosso convite, estar participando com a gente. Boa noite, Bruno, boa noite a todos aí, participantes, é um prazer estar recebendo esse convite aí, tenho certeza que a gente vai passar um tempo aí discutindo, falando sobre futebol e futsal, super agradável, um abraço para todos os seus ouvintes. Valeu, Zé. Hoje também aqui com a gente, Mário Bessa. Fala, Mário. Fala, Bruno. Boa noite. Boa noite, amigos aqui da Rádio Pop Rio, do canal Chutando para Fora. Recebendo hoje esse rapaz aí que foi treinador de futsal. A gente vai falar muito sobre isso e bater um papo também sobre a carreira dele. Hoje também com a gente aqui uma participação muito mais que especial, jornalista Léo Borges, grande amigo. Fala, Léo, tudo bem? Fala, Bruno Castanha, fala, Mário, Zé Ricardo, um prazer enorme aqui estar com vocês, me sinto muito honrado mesmo, até por estar representando aqui a minha cidade, Cabo Frio, a região dos Lagos, né, e uma honra, principalmente aí pelo convite ter vindo do Castanha, um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito desde 2013, quando a gente ficou no mesmo quarto de concentração lá em Carlos Barbosa, e a gente voltou com o título da Taça Brasil Sub-20, que o Rio há muito tempo buscava, né, Castanha? A gente foi pé quente, hein, cara? Mauricinho era o treinador, foi campeão, né? Mas a gente teve nossa parcela, né? Um treinador que já esteve aqui com a gente, que também o Zé conhece bem aí também, que é amigo, que é o Maurício Souza, o Mauricinho. Né? A gente foi campeão lá em Carlos Barbosa, 2013, lá na Taça Brasil. Também na grande final, dentro da casa do Carlos Barbosa, com o Carlos Barbosa, né, Léo? E a gente... O Mussalinha assistindo, né? Nada mais, nada menos que o Mussalinha assistindo. Amigo Harrison também, grande preparador. Verdade. E a gente conseguiu esse título. Mas isso aí, a história também para a gente falar bastante de futsal no outro dia aí. Hoje vamos falar com o Zé. Então, já que está nesse assunto de futsal, né, Zé? O Zé começou no futsal, né? Foi atleta, jogou, depois se transferiu, virou treinador, depois se transferiu para o campo. E eu queria saber, Zé, hoje em dia, o campo, né, as pessoas que comandam o campo hoje pensam só no futsal para a formação para o campo. Né? Então, só tem até o Sub-13 ali, nem investem mais no 14, no 15. A única equipe que investia até então aqui, o Sub-15 e 17, era o Fluminense. Também esse ano acabou com 15 e 17. Então, eles pensam isso. Só que, assim, a formação do futsal para o campo ela é muito importante, né? E nada melhor do que você que teve, né, como atleta, como treinador e foi para o campo, até o profissional, a gente vai falar muito da carreira do Zé, essa importância do futsal, né, Zé? Bom, boa noite novamente. Sem dúvida alguma, a gente começou o papo aí, já foram citados os grandes nomes do futsal, né? Não só o Maurício, que é um amigo aqui de Vila Isabel, também do bairro que eu nasci, e o professor Paulo Mussalem, e tantos outros que fizeram parte do futsal carioca e tiveram que sair do Rio de Janeiro para buscar o seu sucesso, ou então ter que ir para o futebol de campo, no meu caso, o caso do Maurício, agora no Flamengo também, pela necessidade. O futsal realmente é um celeiro de craques, celeiro de profissionais. O Rio de Janeiro sempre disputou e revelou jogadores nas categorias de base até o mirim. Sempre que sai para fazer competições nacionais, ainda hoje, ela é bastante competitiva. A partir do momento que a idade vai ficando maior e a necessidade da estrutura para o desenvolvimento do atleta se faz muita diferença, o Rio de Janeiro já não tinha há algum tempo resultados expressivos, o que mostra que a gente tem uma carência muito grande, né? Eu sou como você falou, eu sou um salonista
de origem. Comecei como atleta e depois como treinador na Associação Atlética Vila Isabel, e ali fiz todo o meu processo de formação inicial. E acabei migrando para o campo depois, em 2005, a convite de um diretor de futsal do Flamengo, Tito Araújo, que me conhecia meu trabalho com a molecada, e naquele momento a gente tinha uma equipe de pré-mirim, mirim do Flamengo no campo, com quase 60 jogadores e só 2 profissionais. Aí ele me convidou para que a gente pudesse trabalhar essa dobradinha. Durante o finalzinho de 2005, nós tivemos ali, e depois, em 2006, migrei diretamente para o campo, ficando só na categoria mirim. É importantíssimo o desenvolvimento do atleta iniciante no futsal, porque, fora as questões técnico-táticas, o atleta consegue fazer no futsal, aquilo que eu acho que é o ideal, trabalhar em espaços menores, né? Porque ele tem mais contato com a bola, tem mais interações entre os seus companheiros, consegue uma socialização e sociabilidade melhor, e com isso ele vai ganhando cada vez mais vontade de estar jogando. Quando esse menino muito jovem é colocado em espaços muito maiores, com regras que não sejam adaptadas, graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais nessas categorias menores, as regras estão adaptadas, o atleta tem muito pouco contato com a bola. Se ele não for um atleta, logo no seu início, que salte aos olhos e esteja participando da bola, participando do jogo o tempo todo, ele acaba até se desestimulando no jogo, né? Então é importante trabalhar em espaços menores, principalmente ali nas primeiras idades, até o sub-10, sub-11, sub-12, e a partir daí, aumentando esses espaços, trazendo para as regras cada vez mais próximas ao jogo. E isso aí é o desenvolvimento maturacional dele, e também o crescimento dele vai dando a questão da adaptação ao futebol nas suas condições normais. A gente fala isso porque o pensamento que hoje muitos têm é que o futsal só pode ser até o 13, como eu falei anteriormente. E a gente já teve passagem por aqui. Eu, como treinador, teve alguns atletas que jogaram comigo no 15-17, que hoje estão jogando aí pelo mundo afora. Inclusive, eu não sei se o Ezequiel, não sei se você conheceu na época do Botafogo. Falei com ele. Sim, está no Japão. Patrick está no Internacional, e tantos outros aí que chegaram a jogar essas categorias ainda maiores, né? O Wellington Silva, e foram jogar. E a gente teve aqui já participando com a gente o Alex, né? Que é um cara que trabalha, gosta muito desse negócio de formação, de debater essa situação, já fez os cursos lá da CBF também, né? Que é ser treinador. E ele falou aqui pra gente que ele jogou futsal até 17 anos. E quando ele foi pro profissional, ele tinha um jogo de futsal no dia anterior, ele queria jogar, e aquela situação. E foi um cracaço, né, de bola e tal. Eu acho que a mentalidade desses diretores, eles têm que pensar um pouco também. Claro que a proporção sai muito maior até o 13 jogador, porque vai todo mundo. Depois eles vão mandando embora quem eles não querem. Não, no 15, 17, já não vai todo mundo. Mas vão 1, vão 2, 3, 4, né? Algum jogador que pode botar, mas eles não investem mais nisso. Mas a gente acredita, né, Mário? E o futsal é muito importante nessa formação para o jogador, né, chegar no campo, né, e conseguir, como falou, um passo reduzido, ele pensa melhor, tomar a decisão dele é muito maior. E eu acho que isso falta hoje no futebol brasileiro, né, Mário? Verdade, Castanho. Eu vou muito por esse lado também, porque nem todos os atletas de futsal que sobem para o que vai por campo com 12, 13, 14 anos, eles conseguem se destacar, até porque não tem espaço para todo mundo, né? E, consequentemente, na minha opinião, antes de se mandar embora um jogador do campo, de repente, por falta, assim, acho que falta muito investimento no futsal para essa pessoa conseguir seguir a carreira no futsal, como você citou aí no caso do Ezequiel, que jogou até o adulto. E hoje a gente tem amigos, né, cara? O Daniel, que tá no Corinthians, o Pedro Rey, para dar essa sequência no futsal, já que não deu certo no campo, para dar essa sequência no futsal. Como o Zé Ricardo falou, tem não só os jogadores, mas tem muitos profissionais, treinadores que têm a chance de ir para o campo, mas tem aqueles que não têm a chance de ir para o campo, que têm a chance de conseguir manter ali a sua categoria de
fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil, infanto vai subindo, até poder se destacar um pouco talvez no adulto, podendo chegar aí a um grande destaque. Então falta um pouco disso também no futsal carioca, não só acho que no futsal carioca, mas em outros estados também, falta um pouco de investimento. A gente estava conversando isso uns programas atrás com um candidato à Federação do Estado do Rio, de futsal, e ele passou para a gente essa situação, né, de falta de investimento, falta de patrocinador, falta de marketing. Eu acho que isso é importante para fomentar o esporte no Rio de Janeiro, para poder esses jogadores que não conseguem ficar no campo regressarem ao futsal e poder dar sequência na sua carreira, podendo ganhar destaque aí nacional. Eu concordo, desculpa, já intrometi aqui. Você falou a questão dos profissionais também, né? Perfeito. E aí tem o Zé, que é um profissional, tem o Maurício, que já esteve aqui também, tem preparador físico, como o Fabinho, o terapeuta, o Dudu e tantos outros aí que a gente vai falar aqui, a gente vai esquecer de algum, mas a gente não citar, né, Zé? Não, é que a gente tem a visão, concordo muito com o Mário, que ele falou, a gente tem a visão só daquele profissional do futebol de campo que vê no futsal mais um setor, mais um meio de captação. Mas a gente tem que entender que o futsal é um esporte próprio e com isso a política para o desenvolvimento do futsal ele precisa ser independente, porque se você não consegue absorver e não vai absorver todos os atletas, o futsal é super dinâmico, é super agradável para quem vê, tem regras que fazem o jogo ficar extremamente intenso, pode ser decidido em um minuto, em 30 segundos, os jogos provavelmente decididos nos últimos detalhes. Então, eu acho fundamental que a gente tenha uma política, e eu acho que essa é talvez a principal função e a principal objetivo do próximo candidato a presidente da Federação Carioca, reativar, porque a gente não pode ter só essa visão, o futsal serve o futsal. Logicamente, as 4 equipes de camisa, elas vão ter esse objetivo na primeira, sempre como primeiro ponto, né? Mas, logicamente, que se você observar o movimento social do clube através do futsal, a questão de abranger várias famílias, principalmente nas categorias menores que os meninos levam, pai, mãe, tios, tias, dia de jogo de categoria de base é uma festa. Isso aí agrega valor também para o clube, né? Então, acho que sim, sem dúvida nenhuma, um dos lugares onde você pode captar de maneira mais simples e menos custosa é o futsal de uma equipe, você fazer parceria se você não tiver o futsal, mas também a gente tem que ver que o esporte como meio social ali do futsal tem muito ainda a crescer e agregar esses clubes. Ainda mais, né, Léo, que tem um agravante nisso aí, porque hoje em dia tem menos campos de várzea, né, que o garoto ficava lá jogando, ou na rua, né, cada vez você vê menos futebol na rua hoje em dia, e saía muito craque dali, né, cara, porque o jogador, ele driblava pedra, driblava obstáculo, driblava carro, ele fazia tudo, né, e hoje em dia, se você não está no futsal, e tem menos opções, só tem a grama sintética, né, que é Então, muitos garotos hoje não têm essa oportunidade de estar jogando, desenvolvendo. Eu acho que isso combina lá na frente, lá que a gente não tem mais craques abundantes como a gente tinha antigamente, né, Léo? É verdade, tanto que hoje a gente pode perceber também, Castanha, que muitos atletas de qualidade, né, de rabisco, como a gente costuma dizer, né, no meio do futebol, no meio do futsal principalmente, vêm das comunidades, que ainda são lugares que tem muita área, né, de lazer, tem seus campos, né, algumas não, mas algumas comunidades têm ainda certo espaço, né, para que a criançada possa brincar de bola. Coisa que na cidade hoje, por exemplo, aí no Rio não tem. Aqui em Cabo Frio ainda tem poucos espaços, mas tem. No Rio, a especulação imobiliária acabou tomando conta, né, e foi reduzindo muito esse espaço. Então, aquele futebol que tinha até na rua, né, que fazia com que o garoto brincasse ali do furinguinho de gato, como a gente diz na gíria, né, pudesse estar brincando, adaptando o drible, né, fazendo aquela situação toda ali, ele perdeu, porque a rua é perigosa. Os espaços que existiam não existem mais por conta da especulação imobiliária. Então, os grandes centros, cada vez mais,
vão acabar não conseguindo produzir tantos craques como era antigamente. Pode ser que não, né? Mas assim, eu acredito que vai diminuir essa tendência. Tinha a tabela com a calçada, né? Valia tudo. E Zé, a gente também, né, nesses convidados que a gente teve aqui, a gente estava citando, né, vários jogadores que tiveram a carreira brilhante, jogadores craques acima da média, e que não chegaram na Copa do Mundo, não disputaram a Copa do Mundo, porque antigamente a gente tinha aqui um celeiro de craques muito grande. E hoje falta isso, né? Hoje a gente, um jogador diferente que a gente tem, né, craque, é o Neymar. E hoje já não se produz tanto. E o que você acha também que acontece nesse motivo? Bem, o Léo foi muito feliz aí num dos principais pontos, né? Realmente a gente não tem mais a quantidade de espaço que tínhamos. Boa parte da história do futebol brasileiro foi feita, ou pelo menos iniciou sendo feita em campos de terra batida, em campos de várzea, muitas das vezes sem treinador, sem professor, e ali a criatividade rolava solta, e a gente sabe que a criatividade é fator fundamental para que o atleta realmente se desenvolva. Então, hoje, não adianta a gente também pensar de forma só saudosista, porque essa realidade não vai voltar, né? Então, a gente tem que realmente nos atentar e cada vez mais qualificar os trabalhos desses locais que ainda que tem hoje, tanto no futsal como no fut7 ou nas escolinhas, porque a gente sabe que o desenvolvimento do atleta está muito ligado à interação que ele vai estar com o meio onde ele vive. Então, logicamente que tem a parte genética, tem a parte maturacional, mas normalmente em determinado momento ali vão se igualar tudo isso, e o que vai fazer realmente a diferença vai ser o estímulo que vai ser colocado a esses atletas, né? Então é fundamental que os professores, aqueles que comandem essas atividades, estejam bem preparados. O outro ponto que eu acho fundamental para essa queda de aparecimento de jogadores com essa, vamos dizer, qualidade, não sei nem se a palavra é qualidade, esse virtuosismo que outrora nós tínhamos, que realmente a gente tem uma geração diferente de atleta, né? A nossa geração, a geração que é atual, a geração Z, que o pessoal fala, né? É uma geração que tem características diferentes das nossas. Poucos deles sofreram muita coisa, eles têm um nível de ansiedade muito grande, eles têm uma frustração muito grande, e muitas das vezes, quando eles têm algum tipo de resultado negativo, eles desistem na primeira vez. E isso não acontecia com a nossa geração, com as gerações passadas. Acostumada a fracasso, erra, tenta novamente, tenta novamente, tenta novamente. Então, isso aí muda um pouco, né? Hoje, as crianças, a rapaziada aí dessa geração tem outros atrativos, né? A internet, celular, isso realmente é uma questão que incomoda muito ainda boa parte dos profissionais com que eu tenho conversado sobre isso, mas, em compensação, essa geração também tem pontos positivos de forma gritante, né? Ou seja, ela tem capacidade de fazer uma, duas coisas ao mesmo tempo, ela está falando no telefone, ela está dando banho no cachorro, ela está comendo ao mesmo tempo, e isso aí, se a gente souber potencializar, seduzir esse pessoal para o nosso lado, certamente ela vai poder dar uma resposta também muito legal. Então, as gerações mudam e a gente tem que estar preparando aí o tempo todo para se adaptar a essas mudanças. O fato é de como acessar essa geração para que ela possa te dar o máximo, porque, do outro lado, como eu falei, são garotos, por exemplo, trazendo um pouco mais próximo do profissional. Se o treinador pega um pouco mais pesado com o atleta, ou então fica uma semana sem falar com ele, rapidamente essa desmotivação vai para uma queixa, para um empresário, para o pai e tal, e muitas das vezes quer trocar de clube porque o treinador fala que o treinador não gosta dele. São coisas que você precisa ter atenção, e coisa normal que aconteceu com nós todos aqui, tomar uma bronca de um treinador nosso, e, enfim, ficar sem jogar uma partida porque fez alguma coisa que não saiu do jeito que foi planejado. Então, isso era normal para a gente sempre se superando. Então, é uma geração diferente, que eu acho que a gente precisa saber tocar nele para acessar, porque é uma realidade.
infelizmente, aquela condição que nós tínhamos de toda hora ver em qualquer esquina, ver um campo de pelada na esquina ou na nossa pracinha e ver um moleque bom, porque todos os clubes tinham, a gente que é do futsal aqui, a gente jogava, por exemplo, contra o Maran, tinha um moleque muito bom no Maran, a gente ia jogar ali contra o Grajaú, tinha 2, 3 moleques bons, a gente ia para dentro do Rio de Janeiro, lá para Cabo Frio, tinha 4, 5 moleques bons. Barra Mansa, a mesma coisa. Então, era até difícil de você escolher e falar, pô, só tem aquele time que é bom. Então, eu acho que é um processo que está acontecendo e agora a gente tem que se adaptar a isso. Os clubes de bairro, antigamente, tinham equipes muito fortes, né? Esse é um assunto, né, cara, de formação, né, envolvendo não só o futsal, mas como a formação em si. A gente demora programas, horas e horas para a gente debater, né? Então, a gente vai fazer um programa especial em relação a isso aí, com certeza, porque é um assunto que todo mundo precisa debater e expressar a sua opinião. Mas vamos falar agora da carreira do Zé também, né? Desde que ele foi para o campo, ele começou, né, no campo lá na base do Flamengo, foi subindo, ganhou um sub-15, né, de uma forma espetacular, com a geração do Lincoln, né? O Vinícius também era desse time, eu agora não me recordo também, né? Foi naquela 5-0 com o Corinthians, ele pode falar um pouquinho dessa geração. E aí depois vem a Copa São Paulo, né? E a primeira Copa São Paulo não ganha, na segunda consegue pôr um título aí com outra geração também que subiu. Fala um pouquinho dessa tua trajetória na base do Flamengo. Então, Bruno, Léo e Mário, eu estive no Flamengo desde 98 no futsal, ao todo foram 16, 17 anos de clube. Em 2008, o Flamengo fez uma reformulação, acabei sendo demitido do clube, mudou-se direção, mudou-se alguns profissionais, e antigamente era muito comum acontecer isso, mudava alguém que mandava, né? Realmente saía bastante gente. E aí nós trabalhamos 2 anos e meio, quase 3 anos no Sendas, Audax Rio, que foi uma experiência muito boa para mim. Eu acredito que a partir daquele momento ali, depois da minha passagem pelo Audax, realmente a minha formação ela deu uma fase bem legal, porque era um clube empresa que adotava o regime de dedicação exclusiva, então você ficava o tempo todo ali no clube, você tinha a sala de treinadores, ela era sem paredes, divisórias bem baixas, ou seja, eu que cheguei lá no treinador de sub-15, convivia com treinadores da categoria 17 e 20 profissional ao mesmo tempo, a gente trocava muita experiência. A questão da educação e desempenho que a gente tinha que ter também, e também dos processos que eram muito bem estabelecidos, a gente tinha que bater metas. Então, quando eu retorno para o Flamengo em 2012, tenho certeza que volto outro profissional, e aí a estrutura do Flamengo já começa a ter uma mudança de baixo para cima, de uma maneira que eu acho que tem que ser. A base do Flamengo já começa a ter uma atenção especial. Já nos últimos anos da Patrícia Murim aconteceu um investimento legal. E aí quando o presidente Bandeira de Mello assume, ele dá continuidade e mais, dá um apoio muito maior assim, a nível financeiro. Ele começa reestruturando todo o departamento, dando condição para todas as categorias de desenvolver. E aí a gente começa a trabalhar com uma galera muito legal, que naquele momento ali a geração 97, que é a geração do Paquetá, ainda no infantil. E depois a gente sobe de categoria nos juniores e começa a trabalhar com uma galera também que tinha tido sucesso, né? 95, 96, que é a geração do Douglas Baggio, do Caio Rangel, uma geração muito boa também. E que vamos disputar a nossa primeira Copa São Paulo em 2015. Nós saímos nas quartas de finais, se eu não me engano, para o Atlético Mineiro, numa partida que foi 0-0, perdemos uma quantidade muito grande de gols e perdemos nos pênaltis 10-9. Todos os atletas bateram, o último atleta nosso acabou perdendo. Aí acabamos sendo eliminados de forma invicta e voltamos no ano seguinte com a geração, com a equipe quase que toda reformulada, e aí nós tivemos um sucesso muito legal e que começou de forma um pouco irregular, mas durante a competição a equipe cresceu bastante e deu tudo certo ali. Ali nós tivemos o sucesso e principalmente, quando eu falo sucesso, não é nem da conquista, é que boa parte daqueles meninos ali fizeram parte do profissional do Flamengo, do elenco do Flamengo,
E aí, quando eu falo fazer parte do elenco, às vezes as pessoas falam, mas fulano era reserva, fulano não jogou, mas se você coloca isso dentro de um plantel de 30 atletas, né? E você coloca ou como titular, ou como primeiro reserva, ou como segundo reserva, atletas que vieram da base com salários relativamente muito mais baixos do que aqueles que viriam para cumprir essas funções aí, quando você multiplica isso por 13 e depois pelo tempo de contrato, que normalmente se faz 2, 3 anos, você vê o quanto o investimento já deu um retorno ali. Logicamente que nem todos, aqueles que subiram, conseguiram situações imediatas para jogar, mas aqueles que já subiram deram um retorno bem legal, Jorge, Paquetá, Léo Duarte, Ronaldo, Matheus Sávio, enfim, jogadores que já deram um retorno mais rápido para o clube, e outros que acabaram sendo emprestados ou então negociados com outros clubes. Então, foi um trabalho bem legal. O mais legal disso tudo foi ver que foi um trabalho bem planejado e que o clube se manteve fiel, porque é muito comum aqui os projetos começarem e no primeiro momento que tiver algum tipo de estremecida, você terminar com seus projetos, mas o Flamengo foi muito fiel e hoje colhe muitos louros disso aí, tem muita coisa daquele passado lá que já tá estabelecido, o Flamengo cada vez evoluindo mais nos seus processos. E isso está dando retorno, sem dúvida nenhuma. O Viseu era desse time também, não era? Felipe Viseu, é verdade, Felipe Viseu. Isso aí. Vai, Mário, manda sua pergunta aí. Então, Zé, você falou, só falando dessa sua passagem pelo Audax, que você citou como clube empresa, como é que você vê essa situação do Botafogo hoje, tentando vincular o CSA? Você teve a sua passagem pelo Sendas Audax, né? Como é que você enxerga o Botafogo futuramente, sendo um clube empresa? Olha, Mário, eu acho que nem toda regra serve para todo clube, né? Então, existem clubes, empresas que a maioria da Europa, vamos dizer assim, que dão super certo, mas também tem grandes clubes. Dois dos dois maiores, Barcelona e Real Madrid, não são sociedades anônimas, eles são clubes de ponta. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem poucos elementos para dizer se isso vai dar certo. Logicamente que a Red Bull Bragantino facilita pelo fato de estar vinculada a uma marca de energéticos e trazer toda essa força para um clube que estava passando por dificuldades, como boa parte dos clubes do interior. Então, acho que se valeu para isso, né? Temos outros clubes também que já são empresas que têm andado bem, mas aí vai muito do particular de cada clube, né? A gente vê clubes aí, dos 20 clubes da Série A, a gente vê clubes aí com dívidas impagáveis no primeiro momento. Se você olha, você percebe que aquilo ali não vai conseguir. Se você fizer 2, 3, 4 gestões sem cometer nenhum tipo de erro, você ainda vai terminar essas gestões com dificuldade financeira. Então, assim, é uma das alternativas. Agora, o que eu posso dizer, ali foi para o Sendas, Audax, era um grupo também, né? Aqui era Sendas, São Paulo era Pão de Açúcar. É assim, muito mais fácil. O primeiro que você começou daquela forma, né? Você não teve que se adaptar a nada, você começou já daquela forma, e aí você tem os processos, como eu falei, bem delineados, com metas e objetivos a serem cumpridos. Logicamente que todo planejamento existe, os replanejamentos, as mudanças, as correções de rotas, mas ele se mantinha muito fiel. E ali a gente tinha basicamente o objetivo de captar atletas que, teoricamente, não tinham espaço nos 4 grandes clubes do Rio, que nós fôssemos a quinta força por oferecer boas condições. A gente queria que esses atletas olhassem para o Sendas, e isso ficou muito rapidamente, isso aconteceu, além de captar atletas, principalmente na região ali de São João de Meriti, Nova Iguaçu, aquela região que ele fazia parte, porque também o projeto, um dos objetivos do projeto era atender bem aquela região para ganhar a simpatia da torcida dali. Isso também nós conseguimos. Os profissionais que lá realmente tiveram, assim, o clube teve a felicidade de captar profissionais de muita qualidade. Por lá passaram Antônio Santoro, Eduardo Barroca, Kleber dos Santos, Maurício Barbieri,
Mário Jorge, que hoje é do Sub-16 do Flamengo, além de profissionais de muita qualidade, o Wellington Marques, que foi um profissional também. Em São Paulo tinha Bruno Baquete, Bruno Pivetti, Ricardo Catalá, que está no Mirassol, Leandro Zago, que tá hoje no Sub-20 do Atlético Mineiro. Além disso, o pessoal que estava em cima, Thiago Escuro, que hoje manda na RB, né, o gestor da RB, Brunoro, ou seja, pessoas de muita qualidade, trabalhando com não era teoricamente os principais atletas na qualidade técnica, mas potencializamos um trabalho muito bem feito, enxuto, e esses atletas que tiveram passagem, que talvez não tiveram espaço nos grandes clubes, acabaram chegando para a gente e rapidamente se desenvolveram. Então a gente teve Vitinho, a gente teve Samir, a gente teve Antônio Carlos, só aqui no Rio, que eu me lembro assim muito rapidamente. A gente teve João Felipe, zagueiro, a gente teve César Roleiro, praticamente todos que foram liberados de clubes maiores, por falta de espaço, foram potencializados num trabalho com bom desenvolvimento, por isso que eu acho fundamental a gente estar sempre tocando no desenvolvimento. Eles acabaram dando um resultado muito rápido. Uma pena que o processo terminou muito cedo e a gente não conseguiu mais do que isso. Olha quem está com a gente aí. Eu falei Mário nele. Jorge. Tá escutando aí, Mário? O microfone tá desligado aí, ó. Tá sem microfone. Tá sem áudio, mano. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, Castanha? Boa noite a todos aí. Pô, Zé Ricardo, meu ídolo, cara, ele sabe disso, ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Eu tenho Acabamos de falar agora no Zap, assim, eu tenho uma admiração tremenda e muitas das coisas que eu carrego comigo hoje como profissional, eu sou grato a esse cara aí. O Zé foi meu treinador no futsal, em alguns momentos ele chegava no clube, eu saía, porque eu queria fugir do Zé, né? Eu fugia, eu recebia a proposta, saía para jogar em outro lugar. Mas é um cara que, além de tudo, é um ser humano fantástico, né? Um professor acima da média, um ser humano fantástico e um grande amigo. Um prazer estar falando aqui com vocês e estar falando do Zé Ricardo. Valeu, Mário. Mário, eu sei que tu é feio, mas chega pra trás, o pessoal te vê aí, cara. Não Cara, tem vergonha não, pô. Eu tô sem camisa, velho. Eu tô em casa, velho. Eu tô sem camisa. Eu nem sabia que eu ia entrar aqui, velho. Fecha um pouquinho a câmera aí que daqui a pouco eu volto. Deixa eu botar a camisa. Foi treinador do Mário. O Mário era um back que chegava junto. Foi tu que ensinou isso pra ele, não, né? O Mário era o jogador raiz. Vamos lá, para resumir. Jogador raiz. Valeu, Mário. Bota lá a camisa, depois tu volta aí para dar um alô pro Zé Ricardo aí. Valeu. Tamo junto. Léo, manda sua pergunta aí pro Zé. Bom, vou voltar um pouquinho aqui, Zé, na parte do futsal, né? Para campo a gente vai falar muita coisa ainda, né? E você teve naquele projeto do Vasco em 2009, né? Eu era assessor de imprensa aqui do Cabo Frio em 2007, 2008, né? E aí, em 2009, você estava no Vasco, né? Para disputar a Liga Nacional, começou o campeonato estadual, até levou Iguita, né? Léo Iguita, que é o melhor goleiro do mundo. Um grande abraço para o Iguita aí, que depois com certeza vai estar assistindo essa live aí. O Bruno Regufe, um jogador que de Cabo Frio também, né? Foi jogar no Vasco, mas você ficou pouco tempo. O que aconteceu, né? Para você não ter disputado aquela Liga Nacional lá com o Vasco, Zé? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, em 2008, eu tinha acabado de sair do Flamengo, eu recebi um convite para trabalhar no futebol de salão do Vasco, retornar ao futsal. Eu tinha, na verdade, em 2008, eu fiquei muito decepcionado com o futebol de campo naquela época, porque quando eu saí do futsal, muitas pessoas do futsal, e fui para o futebol de campo, muitas pessoas falaram, pô, cara, você é um cara que já está aí no adulto, já teve passagem no exterior, está no adulto aqui do futsal, todo mundo vai te convidar, pô, o que tu vai fazer no campo, já com 30 e poucos anos, vai acabar, sabe como é que é o campo, é uma panelinha, primeiro dificuldade, vão te mandar embora. E o que aconteceu? Que um ano e pouco depois de Flamengo, aconteceu o que o pessoal tinha falado. Teve um problema de direção, no ano anterior
eu estava no infantil do Flamengo, nós fomos campeão carioca em 2007, com um ano de trabalho, a gente tinha conquistado um título que o Flamengo não vencia, se eu não me engano, há 12 anos. E aí começa 2008, eu super animado, a equipe indo bem, se eu não me engano, em primeiro lugar no Campeonato Carioca, e veio uma ordem de cima, eu acabei sendo mandado embora. Então saí dali do Flamengo naquele momento ali, falei, não quero mais saber de futebol, isso aí não é para mim, eu vou voltar para o futsal. E eu recebi o convite do Vasco para trabalhar no futsal, na época no Sub-17, e aí tínhamos, a equipe estava numa chave de 8 ou de 7, a gente estava em último ou penúltimo lugar, e poucas rodadas, demos sorte, que foi um ano de alguma Copa, alguma coisa assim, a gente parou e a gente ficou treinando bastante tempo. Quando voltou a competição, a gente perdeu um jogo apenas do que faltava, recuperamos, terminamos a chave ainda em segundo lugar. E aí, passou o ano, o Vasco me convida para manter o trabalho, só que com atletas de juvenil, com apenas 5 atletas de adulto, para disputar a Liga Nacional. Uma dificuldade já muito grande nesse sentido. E acontece que houve umas desavenças. A gente começou o Campeonato Carioca, realmente jogamos até em Cabo Frio, se eu não me engano. Acho que perdemos foi sim. Jogo. E não, aí, acho que foi empate. 1-1, não é isso? Alguma coisa parecida. 1-1. Isso. Foi até o Rony que fez o nosso gol. É isso, eu tô lembrando. Rony estava já no finalzinho da carreira dele, mas sempre jogando muito, né? O Rony é um dos 5 atletas de adulto que nós tínhamos. E eu estava questionando algumas coisas, principalmente essa questão da gente ter apenas 5 atletas de adulto para disputar uma liga. Já tinha até tabela, a gente estreava contra a Intelli lá em Orlândia, que era a atual campeã, se eu não me engano, vice-campeã. E aí, no decorrer daquele processo ali, eu percebi que a gente ia ter problema da maneira como estava sendo gerido o processo, e eu chamei o gestor do processo, e também o Marco Bruno, e falei para ele que se não houvesse uma mudança, aquilo ali realmente fosse o que estava programado, a gente teria dificuldade, eu preferia me afastar. Teve um questionamento da minha parte, esse questionamento não foi atendido, e eu, para não sair no meio da competição, chamei o Marco Bruno, que era a pessoa que ficava diretamente acima de mim, e comuniquei que eu estava me afastando, porque não concordava com alguma das atitudes que estavam sendo tomadas no projeto. E aí o Ney Pereira assumiu, e o Vasco teve muita dificuldade para disputar. Já é uma competição extremamente difícil. Se você não tiver uma estrutura para que você viaje para lá e para cá e realmente dê condições que tem que ser, eu realmente acabei optando por sair. Se eu não me engano, Zé, essa campanha do Vasco acabou sendo uma das piores de todos os tempos, né? Porque, se eu não me engano, se eu não estou equivocado aqui, acho que não chegou nem a vencer nenhum jogo, né? Foi uma campanha muito ruim. Acho que venceu um venceu jogo. Né? Venceu um jogo, isso. Mas o que acontece é o seguinte, a gente estava começando, o Vasco estava começando a se reestruturar no futsal, né? Era um projeto que tinha uma pessoa por cima do projeto, né, que era o Carlos Alexandre, uma pessoa que estava buscando, e a gente o tempo todo conversando que, de repente, um ano de trabalho dentro do Rio de Janeiro poderia maturar aqueles meninos para disputar o adulto no ano seguinte, até uma Liga Nacional. Mas aí houve algumas precipitações, e aí realmente já tinha o convite do Cedas para eu retornar, ir para o Cedas, através do Cadu Borges, e aí uma coisa se juntou à outra e acabamos definindo por a gente romper o trabalho. O Léo, Mário Bessa, convidado muito especial participando com a gente aí, o Mário Jorge, também um salonista, né? E hoje jogou muito tempo futsal, e hoje é treinador do Flamengo. Tá em qual categoria? 15, Mário? Sub-16. Sub-16, né? Tava no 15 ano passado, não é isso, Mário? Isso. 2 anos no 15, cheguei no 13 e agora estou no 16. Isso aí, tá no Sub-16, também treinador universitário também, a gente se encontra aí também pelos campeonatos universitários aí, e também grande amigo do Zé, então também está participando com a gente aí para agregar hoje aqui o nosso bate-papo com o Zé. Ô Zé, quando você sobe, né, o Mário também vai falar bastante da estrutura do Flamengo, daqui a pouco ele vai falar hoje a estrutura que é magnífica do Flamengo, ele vai poder falar um pouquinho para a gente. Mas o Zé, quando sobe para o profissional, né, Zé, o começo de trabalho é maravilhoso, né, um ano que o Flamengo briga pelo título,
né? O Diego chega naquele ano também e acaba ficando em terceiro lugar e chega na Libertadores, né? E aí na Libertadores se vê a eliminação. Fala um pouquinho desse Flamengo no profissional, com um belo trabalho que você começou lá no profissional do Flamengo, foi o primeiro profissional que você dirigiu. Fiz a minha estreia contra a Ponte Preta lá em Campinas, aquele primeiro jogo ainda como interino. Acontece o seguinte... O golaço do Jorge nesse jogo. Perfeito. A gente tem ali um problema de saúde, né, do professor Muricy Ramalho, e eu estava em Recife, disputando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo ia jogar contra o Sport, e eu recebi uma ligação do nosso diretor dizendo que havia possibilidade de... O Muricy tinha se afastado por essa questão médica, e existia a possibilidade de esse jogo contra a Ponte Preta em Campinas ser feito por mim, porque o Flamengo ia procurar um treinador, ou estava à procura de um treinador, mas não sabia se até o final de semana ia poder já estar incorporado ao grupo. E o Flamengo não queria buscar esse treinador de forma apressada, queria ter um pouco mais de cautela para buscar o treinador que eles achassem que tinha um perfil. E aí, quando eu volto de Recife, eu vou direto para o Ninho do Urubu, encontro a direção lá, e fica definido que a gente ia dirigir a equipe. A gente dirige a equipe contra a Ponte, conseguimos 3 pontos lá, vencemos 2-1, e já na quarta-feira tem outro jogo em Volta Redonda contra o Vitória da Bahia. E aí a gente consegue uma outra vitória, vencemos por 1-0, se não me engano, um gol do Viseu, Felipe Viseu, isso mesmo, e dá uma engrenada, né? Se eu não me engano, o Flamengo ali era 14º, 15º, o Campeonato Brasileiro estava bem no início, tinham 4 ou 5 rodadas apenas, mas havia uma preocupação, porque o ano anterior, se eu não me engano, ou 2 anos antes, o Flamengo brigou ali na parte baixa da tabela, né? Mas o clube já vinha dando sinais de melhorar a sua estrutura. Aquele ano eu acho que prejudicou muito a gente o fato do Flamengo não jogar no Maracanã, né? Que o Maracanã está fechado para obras, e o Botafogo não liberar o Engenhão para o clube. Então nós jogamos aí até a 33ª rodada, todos os jogos fora do Rio de Janeiro, alguns em Volta Redonda, mas a maioria dos jogos como mandante a gente ia para Cariacica ou então para Brasília. Só mesmo as últimas 4 ou 5 rodadas jogamos no Maracanã, num esforço que a direção fez para limpar ali o Maracanã, mas a gente estava se aproximando a 80 jogos no ano, realmente faltou ali perna, eu acho que fez uma diferença muito grande. A gente, nessa ocasião, o nosso preparador físico, né, que é o Daniel Gonçalves, que está no Palmeiras hoje, já estava fazendo o estudo, e o Flamengo tinha tempo de viagem de avião mais do que o dobro, que, se não me engano, foi o próprio Palmeiras. Então, realmente, um desgaste muito grande para a gente jogar. Praticamente no final a gente já não treinava. Isso aí acredito que fez a diferença. No final a gente não conseguiu alcançar o Palmeiras e perdemos no número de vitórias para o Santos. E aí, Zé, você classifica o time, né, vai para a Libertadores, e aí tem aquela eliminação precoce naquele jogo lá, um gol no finalzinho, né, do São Lourenço, né, São Lourenço. E depois continua no Brasileiro, aí quando vem a sequência, né, aquelas 100 vitórias, é que culmina com a sua saída. Mas você acha que essa eliminação foi o peso maior, a Libertadores foi o peso maior para você não continuar no Flamengo? Eu acho que sim, né? Sem dúvida nenhuma, é um jogo assim que se tem jogos que eu guardo com muito carinho, né? Nessa carreira profissional aí, tem jogos que marcam também, né? Uma frustração muito grande. A gente não vinha fazendo uma Libertadores ruim ali, vencemos os 3 jogos no Rio de Janeiro, jogamos bem no Chile, em Santiago, mas perdemos com um gol de cabeça aos 35 ou 37 do segundo tempo. Quanto ao Atlético Paranaense também, nós não fizemos um jogo ruim, perdemos muitas oportunidades, acabamos perdendo 2-1. Fizemos um primeiro tempo lá no Novo Gasômetro bom, vencemos, saímos vencendo 1-0 e tomamos a virada no segundo tempo. No que eu acredito, talvez se não o pior, um dos piores 45 minutos que a gente teve. Então, causou a nossa eliminação, até porque os outros resultados foram exatamente aqueles que a gente não queria, né? Tanto que o Flamengo, no ano seguinte, 2018, com o Maurício Barbieri,
chegou à segunda fase da Libertadores com 9 pontos, já estava classificado. Até fez o 10º ponto contra o River Plate lá, terminou 1-1 o jogo, 0-0, não me engano, terminou com 10 pontos. Mas na rodada anterior já estava classificado com 9 pontos. E a gente via aí, já viu até campeões da Libertadores que terminaram a primeira fase com 7 pontos. Mas, enfim, a gente sabia que 10 pontos seria a nossa meta. E foi um pecado a gente ter sido eliminado lá, porque criou realmente uma pressão muito grande. Mesmo a gente tendo feito um campeonato carioca bom, como os campeões invictos, estávamos classificados também na Copa do Brasil, já estávamos na terceira fase da Copa do Brasil, de disputar contra o Botafogo. Isso aí trouxe uma pressão muito grande para o brasileiro, e quando a gente termina o primeiro turno do brasileiro com acho que 15 pontos atrás do Corinthians, que fez aquele turno espetacular em 2017, isso criou uma pressão muito grande, né? E o Flamengo acabou optando pela troca. Enfim, faz parte. Essa pressão de torcida, a gente que trabalha com base, né? O Mário também está na base do Flamengo, tem muita pressão, mas é base, né? E o Léo, que já trabalhou no profissional, mas, né, em outra função como assessor, como é que a pressão da torcida, ela causa alguma coisa, né, para estabilizar vocês? Eu acho que vocês são bem blindados em relação a isso. A torcida do Flamengo pegava muito no pé de 2 jogadores, principalmente, até mais, né? Teve a situação do Matheus Sávio na Libertadores, mas tinha especificamente o Márcio Araújo, porque a torcida amava o Pejá. Agora, por acaso, não sente falta nenhuma mais dele, né? Depois que ele saiu aí, que o Jorge Jesus achou o Arão ali, não sente mais falta nenhuma. Mas o Rafael Vaz, né? O Márcio Araújo, como chegava isso para você, ou era bem blindado em relação a isso, essa pressão que a torcida fazia nesse sentido? Bruno, logicamente que a gente sabe, né? Acaba chegando, né? Por mais que eu procurava ficar um pouco fora da questão de mídia, imprensa, mas é quase que impossível não chegar, né? O mais importante é o dia a dia com o seu atleta, com o seu jogador. Lógico que tem casos específicos aqui que a gente vai falar aqui o dia inteiro, vai fazer outra live falando sobre casos específicos, né? Sobre jogador A, jogador B. Mas, enfim, a gente tinha uma forma de jogar que, para mim, tinha ficado muito bem definido em 2016. Estávamos tentando evoluir na questão da velocidade do nosso jogo para 2017. Foi uma transição, chegaram jogadores novos, importantes. O Everton Ribeiro, que infelizmente a gente não pôde contar na Libertadores, porque não deu tempo de se inscrever. E o Diego ficou boa parte da Libertadores machucado, que ele machucou, se não me engano, no jogo contra Atlético Paranaense. Ele machucou, perdemos o Everton Inclusive, Santos. Ele fez um gol nesse jogo, né, Zé? Exato. O Everton Santos nós perdemos também durante um período, jogadores importantes e que fizeram faltas para a gente. Lógico que a gente tinha um plantel que já estava começando a ser qualificado, ainda mais, mas acabaram fazendo falta, né? O Cuejá é um jogador de muita qualidade, realmente. Eu tinha conversado com ele que quando ele chega no Flamengo, ele não está nas suas melhores condições, adaptação, conversei bastante com ele. Mas quando começa 2017, eu tenho uma conversa muito legal com ele, num dos primeiros treinos, e queria realmente que ele jogasse mais, né? Então ele começa a trabalhar um pouco mais também. Inclusive encontrei ele quando eu já estava no Vasco, ele falou, eu fui até parabenizá-lo que ele estava sendo convocado para a seleção colombiana, e ele falou, aquela época foi muito importante, não tem mágoa nenhuma, você me fez ver que eu precisava treinar muito mais. E realmente não tinha como eu entrar naquele time de 2016. Ele fala assim, em 2017, eu conversei também com o Márcio, as pessoas estavam ali, vão lembrar disso, dos últimos 15 jogos que eu estou no Flamengo, o Cuejá foi titular em 9. Esse processo de transição ali, de titularização dele ali, já estava começando a acontecer, né? Mas foi exatamente uma fase que o Flamengo começou a ter atuações irregulares e perder jogos, né? Que acabou culminando até com a minha saída. Então, desses 15 últimos jogos, jogou 9 titular. E acabou, depois o processo andando, ele evoluindo muito realmente, o Márcio saindo, ele se tornando titular, fez belas campanhas pelo Flamengo. Sobre o próprio Rafael Vaz, independente das críticas que as pessoas possam fazer, o Rafael, notoriamente, é um jogador que tem
uma qualidade de passe muito boa, que para o meu modelo de jogo ele fazia muita diferença. Logicamente que em alguns momentos nós cobrávamos muito dele, que por ele se sentir muita vontade, ter muita confiança naquilo que faz, ele acabava extrapolando um pouco. E aí quando você sabe que a torcida pega no pé, pega mesmo. Então a gente tinha ali um profissional extremamente exemplar, experiente do lado dele, que era o Hever, na maioria das vezes, né? Muitas das pessoas perguntaram do Donati, e o Donati ele veio, mas teve muito problema físico para começar a estrear. Ele estreia num jogo contra o Figueirense lá no ano de Scarpelli, que ele escorrega né? No pé dele, a gente perde de 4-1 ou 4-2, se eu não me engano, a gente reverte até o jogo em Cariacica, mas ficou um momento difícil. Ele é um jogador que realmente tem muito boa qualidade, eu gosto do Donati, reencontrei jogando Vasco e Racing 2 vezes, joguei contra ele, até me deu a camisa dele, porque não ficou nenhum tipo de mágoa, mas só que a pressão aconteceu, o momento não foi um momento propício ali, enfim, a maneira como a gente tinha de ter um jogo, até por a gente não ter uma saída como a saída do Cuejá, a saída era mais com o Márcio, ou melhor, não tinha saída muito com o Márcio, que fazia mais a contenção dos dois laterais, a subida dos dois laterais, eu precisava do passe do Rafael Vaz, eu precisava que ali, pelo menos, a gente tivesse bons jogos, né? Um bom jogo de saída, senão a gente teria muito mais dificuldade. Então, a gente tenta montar sempre ali as conexões, só quem está lá dentro acaba percebendo os pequenos detalhes, mas o mais importante de tudo é que aquilo a gente fez por convicção, logicamente que você faria alguma coisa diferente, sempre tem essa pergunta. Basicamente, depois é muito mais fácil, né? Depois é muito mais fácil. Né? Mas, enfim, era o meu primeiro trabalho como profissional e, logicamente, que a experiência você vai ganhando com o tempo, a gente não compra na esquina, a gente não compra na farmácia, isso aí vai dando condição para a gente, mas, logicamente, que alguma coisa acaba interferindo na cabeça do jogador, na cabeça do dirigente, na cabeça do torcedor do lado, que vai muito pela informação que vê na TV. A gente sabe que o nosso país é assim, a TV influencia bastante, e a pressão começou a aumentar cada vez mais, e logicamente com os resultados, mas pelo menos eu tenho a certeza que com o nosso grupo lá, eles tinham a percepção, isso aí que é uma das coisas que me deixa mais tranquilo, os jogadores tinham a percepção que não eram escalados, nem eram barrados, porque havia uma pressão de fora. Isso aí, para uma gestão de treinador para funcionário, para atleta, isso aí é fundamental. Se o jogador percebe isso, certamente você pode até ganhar no jogo seguinte, mas você acaba perdendo lá na frente. E o Léo tem uma pergunta para fazer nesse sentido aí em 2017, mas até a gente que é treinador, né, Mário, também a gente no dia a dia, né, cara? O torcedor não está no dia a dia, o torcedor só quer saber que o Cuejá está no banco, que o Juan está lá no banco, mas não sabe como é que está no dia a dia, como tá treinando, como está jogando, e realmente o papel do torcedor é isso mesmo. Acredito que até o Maracanã fez falta num sentido, mas ajudou em outro também, que a pressão aqui seria, acho que, muito maior. Né? O Léo, faz sua pergunta, depois eu vou passar para o Mário Jorge. Bom, a pergunta é o seguinte, Zé, dentro disso aí que você estava falando, né, que o Castanha levantou do Campeonato Brasileiro de 2017, a Taça Libertadores, né, o Flamengo teve um começo ruim, né, no Campeonato Brasileiro, nos 5 primeiros jogos naquela competição, foram 4 empates, 1 derrota, e depois sai para jogar contra o Bahia e o Vasco, você consegue essa vitória com o Flamengo, né, é uma vitória, 2 vitórias difíceis, principalmente contra o Vasco em São Januário. Aí parecia que dali ia decolar, né? E depois vem aí uma sequência dificílima, né? Pegou o Cruzeiro no Mineirão, empatou. Depois o Palmeiras, né? Na Arena Urubu, né? Na Ilha do Governador, que o Flamengo jogou muito ali, perdeu muitas chances de gols. Foi um jogo assim, realmente atípico, perdeu pênalti. Isso aí, inclusive um pênalti. Teve também o jogo do Corinthians lá, né? Enfim. Depois teve a sequência aí contra o Santos, teve aquele jogo contra o Santos, que esses dias eu até estava revendo os melhores gols do Everton Ribeiro e passou os melhores momentos do jogo. O Flamengo massacrou o Santos em São Paulo. O Viseu perde 2 gols de cabeça na pequena área, né? O Flamengo com o jogo controlado, enfim. Dentro dessa resposta aí que você deu da Libertadores, né? Você falou que aquilo ali é que realmente fez com que se tornasse a panela de pressão. Porque dentro de campo os resultados não estavam vindo, é verdade, isso é uma constatação.
mas o futebol praticado existia, né? O Flamengo conseguia se impor diante dos rivais, e aí quem acaba pagando a conta sempre é o treinador, né, Zé? Porque se a gente for analisar esses jogos aqui, o Flamengo foi superior em grande parte deles e poderia ter saído com a vitória. Quer dizer, vitórias nesses jogos dessa sequência poderiam ter te mantido no cargo. Não tenha dúvida, Léo. A gente vai enfrentar, essa é a cultura do nosso futebol aqui, não é o Zé Ricardo, não é, enfim, não somos nós que vamos mudar. Isso deveria partir principalmente de cima. Eu acho até que está tendo um movimento para que os trabalhos tenham mais tempo, né, para que possam mostrar resultado, porque senão realmente fica muito difícil. E eu tenho certeza, hoje eu tenho aproveitado muito para ler esse período da quarentena, né? E a gente vê assim a biografia de grandes treinadores e logicamente que eles vão conversar e vão escrever livro, vão ter biografia por falar de grandes trabalhos que tiveram 5, 4, 5 anos, 10 anos, ou esse no caso do Ferguson que eu acabei de ler, que é tanto tempo assim, né? E ele fala, passou por muitos momentos de atribulação no Manchester United, mas foi dado consistência. Mas não tem como a gente comparar a cultura daqui com a cultura desses países, né? Então, ano passado, a final da Champions foi Tottenham e Liverpool, né? E o que mais os jornalistas comentavam era o tempo de trabalho do Pochettino e do Klopp, um 4 e outro 5 anos. O Pochettino sem nenhum título no Tottenham e o Klopp com, se não me engano, 2 títulos do campeonato alemão. Então, assim, aqui é praticamente inimaginável você pensar dessa forma. Eu estou longe de dizer que as coisas poderiam ser diferentes, mas eu tenho certeza que se o resultado tivesse acontecido nesse início aí de Campeonato Brasileiro, as coisas poderiam ter caminhado pelo menos até o final da temporada. Eu tenho certeza que se termina, a gente já estava, como eu falei, já estava numa semifinal contra o Botafogo na Copa do Brasil, o quarta de final. Depois a gente classificado para a Sul-Americana, a gente já estava também, se eu não me engano, nas quartas de finais, e estávamos classificados para jogar contra o Tolima, se eu não me engano, alguma coisa parecida, e teríamos uma final, pelo menos 2 semifinais ou 2 finais para jogar pela frente, que poderia trazer também resultados transformados as performances transformadas em resultados. Mas, enfim, já passou. Eu sou muito grato mesmo às pessoas que estiveram ali no Flamengo, que me ajudaram naquela época. Não é fácil você pegar um profissional direto dos juniores e subir para o profissional. E certamente, se essas pessoas não me conhecessem, não conhecessem o trabalho, a gente poderia estar aqui ainda ou trabalhando numa categoria de base ainda, ou então nem tido a oportunidade de subir ao profissional. Então, na verdade, eu tiro tudo como aprendizado para a gente poder agregar experiências para as próximas batalhas aí. Certamente elas virão. Com certeza. Mário, só um minutinho, a gente vai mudar para o Vasco, em Botafogo, para a gente falar rapidamente. Mário Jorge está participando com a gente aí, grande amigo nosso, treinador do Flamengo, amigo também particular do Zé. Mário, tá sem microfone aí de novo, bota o áudio aí. Mário está participando. Mário, fala para a gente um pouquinho, né, cara, do trabalho do Flamengo na base, né? Fala para a gente também alguns jogadores que passaram aí, né? Você foi treinador, passaram na sua mão e hoje estão aí no profissional. E se quiser, faz uma pergunta também para o Zé aí, para fechar sua participação. Obrigado, irmão, por estar com a gente aí. Cara, assim, o Zé foi meio que um dos mentores desse trabalho do Flamengo na base, né? O Zé ajudou os caras na construção, junto com o Cadu, com o Léo Inácio, com o Noval, e esse trabalho hoje vem dando bons frutos, né? A gente tem um orgulho de falar que a gente tem uma linha de trabalho bacana, que assim, são profissionais que pensam muito parecidos e muito identificados com esse DNA rubro-negro, né? Então, a gente tem alguns meninos na linha de sucessão, o último agora foi o Renier, mas assim, vem mais alguns aí nessa geração, você deve conhecer bem, que é o Lázaro, tem o Caio, tem o Gabriel Noga, tem o Daniel e tem outros para baixo que também virão. O Flamengo muito estruturado com relação a esse trabalho
e fazendo com que tudo aconteça para esses jogadores, né? A estrutura que o Zé iniciou no profissional lá embaixo, hoje ela está com a gente, né? O Zé não pegou o módulo novo, né? Então, assim, está tudo funcionando muito bem para os meninos, e a gente espera que nos próximos 5, 8 anos a gente tenha mais jogadores participando efetivamente do nosso profissional. O Mário citou aí essa geração do Flamengo que vem vindo aí muito forte, né? De Lázaro, Noga, né? E eu joguei muito contra o futsal, joguei muito contra, né, cara? Eu tinha uma geração muito forte no Botafogo também, com o Pacheco, né? O Russo, o Vini que está em Portugal, o Pedrinho que hoje está no Vasco, canhoto, né? E vários outros lá, o casadeiro do Botafogo. É um time muito forte, mas cruzamos com o Flamengo, que era outro timaço também, o Luiz Antônio de treinador. E foram 4 jogos, tanto na fase classificatória quanto depois nas quartas de final. Só jogão, Renier desse time, Hugo, Bernardo goleiro, era um timaço, Pedrinho, é uma geração que o Renier já foi, o Lázaro é o próximo da fila aí para estourar e entrar lá, brilhar pro mundo afora e entrar aquele dinheiro forte lá na conta do Flamengo. Mário, tem alguma pergunta para fazer para o Zé aí? Na verdade, assim, fazer pergunta pro Zé é meio que enxugar gelo, né? Porque quando eu tenho um problema, eu ligo pro Zé, ligo pro Barbieri, que são caras que eu tenho um contato direto e que me ajudam nos momentos de dificuldade. Mas eu queria perguntar pro Zé alguma coisa relacionada ao futsal. O que ele conseguiu levar de conceito, que ele trabalhou bastante no futsal, que ele conseguiu aplicar no futebol profissional? Na base, a gente sabe que você conseguiu carregar bastante coisa, porque eu consegui acompanhar bastante seu dia a dia. Mas o que você conseguiu arrastar desse conceito, sabendo que o tempo de treino no profissional é muito restrito, com muita dificuldade? Bom, Mário, na verdade o conceito do futsal, ele está, no meu modo de entender, muito inserido no futebol de campo, entendeu? Normalmente, quando você vê uma partida de futebol, logicamente que a gente está olhando para os 11, né? Os 22, a gente tem o olhar macro. Mas se você dividir o campo e perceber as ações do jogo, muitas das vezes você vai ver que onde está a bola, 4, 5 jogadores de cada equipe estão necessariamente envolvidos naquelas movimentações. Lógico que todos os outros estão ou dando cobertura defensiva, ou estão dando apoio, ou estão dando profundidade, ou estão dando largura do outro lado, mas quem participa do movimento especificamente naquele setor do campo são 4, 5 jogadores, tanto da sua equipe quanto da equipe do outro, da equipe adversária. Então, de uma forma geral, eu vejo que são ações que se confundem com a dinâmica do futsal, né? Então, triangulação, rotação, equipes que jogam com muitas rotações, troca de posições, o movimento de infiltração, o movimento de ataque à linha, são conceitos que a gente traz muito do futsal, né? Traz muito do futsal e que acaba sendo inserido ali. Além disso, 10, 12 anos para cá, o futebol brasileiro foi inundado de informações de que os treinamentos através dos jogos reduzidos faziam muita diferença. Nós que somos do futsal, usamos e abusamos desse tipo de jogos há muito tempo, né? Então isso faz com que também a gente tenha mais um pouquinho de facilidade de dominar não só os ingredientes, né, a pedagogia daquele trabalho ali, como também o controle controle da carga, o controle da pedagogia daquele treino ali, e principalmente a intencionalidade daquele treino. Então são coisas que a gente traz e basicamente acredito que o futebol de campo vai tomar muita característica do futsal daqui para frente, porque o futsal ele dá um salto de qualidade no seu jogo, ou pelo menos de dinâmica do seu jogo, quando ele libera o número de substituições. E o futebol passa de 2 para 3, tem uma certa resistência de aumentar, mas agora, por causa da pandemia, abrem para 5, e eu tenho a impressão que isso não volta atrás. Isso não volta atrás. Quando acabar tudo isso, vão continuar as 5, o que vai dar outra dinâmica e outra conotação para o jogo, a importância do treinador de trabalhar com essas 5 substituições, a mobilização do seu elenco, porque os atletas vão ter muito mais possibilidade de entrar, e eu acho que só tem a ganhar. Para chegar a um ponto ideal, eu sou um pouco radical em relação a isso,
eu sou a favor que não precisasse parar o jogo para fazer a substituição. Teria um árbitro ali, nós temos hoje uma equipe de arbitragem, às vezes, com 7 profissionais. Se você contar o VAR, tem mais do que um time de futebol. Você bota uma pessoa ali para controlar a entrada e saída de jogador, uma zona de substituição, o jogo não precisa parar, até porque a gente sabe que muitas das substituições ao final do jogo as equipes utilizam para parar o jogo. Isso aí, para mim, furta o tempo para o adversário, para o jogo, e furta o tempo também para a torcida. Então, isso aí, para mim, acaba sendo uma maneira de ludibriar, enfim, legitimamente, mas, enfim, acaba ludibriando um pouco aquilo que o torcedor quer ver, que é jogo de futebol. Então, eu acho que essa questão, o futsal vai estar cada vez mais inserido no futebol de campo, ao meu ver. Isso aí. Mário Bessa, manda sua pergunta aí, irmão. Agora é você que está sem microfone, meu filho. Fala comigo. Então, Zé, você sai do Flamengo, né? Você é demitido logo depois daquela derrota pro Vitória, e não fica nem um mês afastado dos gramados, e já 23 já anunciado pelo Vasco, que tem um início. Você teve um período, né, antes da sua estreia, muito grande para trabalhar o elenco do Vasco. E você teve uma sequência de vitórias ali de 11 jogos, impressionante. Você teve um começo muito bom e no ano seguinte, com a Libertadores, uma Libertadores muito fraca. Como é que você analisa essa sua passagem pelo Vasco? Bom, eu tenho orgulho de falar dessa passagem do Vasco. Certamente é um clube que eu tenho também uma identificação legal, porque antes de trabalhar no Flamengo, eu tive a oportunidade de ficar 3 anos no futsal do Vasco, então eu já conheci o clube. Na verdade, eu fiquei 10 dias antes de ser anunciado pelo Vasco. Eu tinha feito uma cirurgia de dente, não pude dirigir o clube num jogo, um sábado à tarde, Fluminense e Vasco no Maracanã. Já era eu o treinador, mas quem dirigiu foi o Valdir Bigode. O Vasco venceu 1-0 o gol do Ramon. Depois eu assumo na terça-feira, e a gente tem 15 dias, em virtude da eliminatória da Copa do Mundo, a gente tem 15 dias pela data FIFA. Importante porque se o Vasco perde aquele jogo lá contra o Fluminense, antes de eu chegar, o Vasco poderia entrar na zona de rebaixamento dependendo dos outros resultados. Então o Valdir, quando leva o time nessa vitória aí, a gente passa de 15º para 14º na classificação. Então a gente tem esses 15 dias, uma pessoa fantástica que eu tive o prazer de reencontrar lá, que é o Anderson Barros, foi ele que me convenceu também a ir para o Vasco junto com o presidente Eurico Miranda, porque eu tinha saído de férias, o Mário conhece bem a dinâmica dos juniores, do Sub-20, eu estava 2 anos, praticamente você não tem férias do Sub-20, porque você emenda a Copa São Paulo para Campeonato Carioca, depois OPG, Taça BR, então eu estava 2 anos e mais um pouquinho, quase 3 anos sem tirar férias. Eu resolvi tirar uma férias, eu, minha mulher, meu filho, e eu recebo já esse convite. Eu estava ainda fora do Rio, estava na Bahia passando férias. Quando eu volto, eu assumo o Vasco, tenho esses 15 dias para trabalhar, estreio contra o Grêmio, do Renato Gaúcho, aquele timaço que ele tinha lá em São Januário, e a gente vence a partida por 1-0. Era um jogo portões fechados. Depois a gente tem o jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians. Fizemos um belíssimo jogo, perdemos aos 30 e pouco, aquele famoso gol de mão do Jô, na mano de Jô. E depois daquele jogo ali, a gente fica 11 jogos sem perder. E o Vasco consegue ir subindo de posição a posição. Terminamos a competição, se eu não me engano, em 7º lugar. E fizemos a melhor campanha do retorno. Ali conseguimos, se eu não me engano, junto com a Chapecoense, a gente foi campeão, teoricamente, de inverno, né? Se fosse na Europa, seria campeão de inverno ali. E isso nos credencia, e só não fomos direto para a Libertadores porque o Flamengo faz um gol no último minuto lá contra o Vitória, um gol de falta do Diego, que, se eu não me engano, estava 2-1 Vitória, ou 2-2, e o Diego faz o gol da vitória. O William Farias bota a mão na bola, e a gente empata com o Flamengo em pontos,
só que o Flamengo tem mais vitória do que a gente. Então, assim, um trabalho muito gostoso, num momento extremamente difícil, o Vasco convivendo aí com salários atrasados, 3, 4 meses de imagem atrasado, mais na carteira. Um momento super conturbado na questão política. A gente não tinha campo de treinamento, a gente treinava no anexo de São Januário, que o Mário conhece bem, só fazia um ou 2 treinos por semana quando tinha jogo em São Januário para preservar o campo, e a gente consegue, com todas essas dificuldades, fazer um time competitivo, que joga de maneira bem distinta da maneira como o Flamengo joga, mas consegue ser um time eficiente, excelentes jogadores, que me ajudaram muito, né, jogadores experientes, apesar de toda dificuldade, o Vasco tinha um bom time, e além de tudo, meninos com muita qualidade subindo, Matheus Vital, Paulinho, Evander, Henrique, lateral esquerdo, que assumiu depois da contusão do Ramon, Ricardo Graça, e, enfim, conseguimos fazer uma competição bem legal. O que acontece é que, ao final do ano, né, muito dos nossos discursos foram para que os atletas dessem o máximo naquele final de ano ali, porque uma classificação para Libertadores iria valorizar todo mundo, e eles teriam o direito de escolha. Isso foi um acordo que nós fizemos. Aí a gente tem a perda do Anderson Barros, que vai para o Botafogo, muitos atletas saem, sai Madison, sai Wellington, sai Nenê, Paulinho também sai, Matheus Vital saiu também para o Corinthians, Wagner saiu, joga Libertadores, mas sai, Wellington também joga Libertadores, perdemos Anderson Martins, ou seja, perdemos boa parte da nossa equipe. Breno, infelizmente, não se recupera, e a gente tem que montar uma outra equipe. O problema todo é que, quando termina o ano, tem a eleição do Vasco, dia 15 de janeiro, e tem aquele problema, né? Que o Vasco ficou sem presidente, que a Justiça bloqueou os presidentes, depois colocou 3 presidentes para dirigir junto a equipe, nisso estava se aproximando a nossa estreia contra a Universidade de Concepción lá, não tínhamos nem passagem de ida ainda. Eu lembro muito bem que o nosso primeiro treino tinham 14 atletas disponíveis para treinar, nem 2 equipes nós tínhamos para treinar, muitos problemas. Na verdade, o Vasco não estava preparado naquele momento para disputar uma Libertadores. Ainda conseguimos passar na pré, ganhamos do Concepción e depois passamos pelo Jorge Wilson, uma partida épica lá no Morro, mas caímos numa chave dificílima, o Cruzeiro do Mano Menezes, o Racing do Eduardo Cudê e a Universidade Católica, a Universidade do Chile com Doceju, enfim, Martínez, outro Charles Arangues, não, o Charles Arangues não era outro, enfim, um belíssimo time. A gente consegue ainda, eu digo ainda porque realmente eu acho que o Vasco não estava preparado naquele momento ali para disputar uma Libertadores numa condição de igual para todo mundo. Mas a gente ainda consegue a vaga para a Sul-Americana. Ficamos com o 3º lugar. Na última partida conseguimos vencer a Universidade do Chile lá em Santiago e consegue a vaga para a Sul-Americana. Enfim, acho que construir um calendário para o Vasco ali naquele ano, que o Vasco estava passando por tanta dificuldade, foi importante, porque o Vasco naquele momento ali, só a participação para a Libertadores, ela significa, se eu não me engano, $350 mil por partida em casa. Então, assim, só ali o Vasco teve uma receita muito legal, que foi necessária, a participação da Sul-Americana também. Enfim, foi realmente o que deu para fazer, mas que eu considero um sucesso. Na verdade, não foi... a gente não precisa vencer, ser campeão, para a gente falar que um trabalho teve êxito. Ali eu acho que o nosso trabalho teve êxito. E o Vasco é um clube que tenho muito carinho, torço muito para que o Vasco volte aos tempos áureos, porque é um clube que tem na sua essência a sua torcida. A torcida está sempre apoiando, sempre comprando todo o barulho do clube, está sempre em qualquer oportunidade presente. A gente jogou em Concepción, tinha vascaíno, a gente jogou lá em cima, tinha vascaíno pra caramba, e todos os jogos que nós fizemos também tinham vascaíno. Começamos até bem o Campeonato Brasileiro aquele ano lá, mas assim, o desgaste era muito grande, e uma das coisas que eu aprendi é que a gente ali não tem como ser mágico para tudo, né? E eu, como minha característica é trazer para mim todos os problemas, eu estava realmente prejudicando já a mim, prejudicando as pessoas que estavam do meu lado, e não estava mais 100%
Zé Ricardo, entendeu? Então, conversei com o presidente, como tinha parada para a Copa do Mundo ali, eu entendi que a chegada de um outro profissional com mais gás ali poderia ser mais benéfico para o clube. Ô, Castanha, o que o Zé tá falando aí não é novidade, né? O Vasco há muito tempo tá sofrendo com esse problema extracampo, né? Esse problema de dirigente, problema de presidente, problema de diretoria em geral. E o Zé trabalhou no Flamengo e ele, como ele falou aí, ele vai pro Vasco, mas ele pega muito jogador da base, até porque ele foi rival deles, né? Então conhece muito. Talvez essa arrancada também, você subindo os garotos que você acompanhava nos juniores do Vasco, pode te fortalecer, né, para você poder dar essa arrancada com o Vasco no Brasileiro. Não tem a menor dúvida. Essa geração aí 98 do Vasco é uma geração brilhante, né? Talvez depois, o Mário pode falar melhor, talvez depois da geração 95, que foi uma geração que o Vasco também foi bastante eficiente, foi a geração que mais revelou jogadores aí, além de tudo, foi fortalecido com o Paulinho, que já tinha subido com o Milton Mendes, já tinha jogado com o Milton Mendes. Na verdade, todos eles já tinham subido, até porque o Vasco não tinha um plantel muito grande. E é a característica, a tradição do Vasco, né? Sempre revelar muito bons jogadores. É só você olhar ali para as quadras do futsal do Vasco da Gama, e deixar a coisa andar naturalmente ali, dar o mínimo de condição, que você vê que o Vasco vai ter sempre jogadores. Está aí novamente com tanto moleque bom subindo, Thales Magno, enfim, Marrone e tantos outros. A gente já vê Gabriel Peck subindo também. Nossa, tem muito jogador bom. O Andrei também subiu naquela ocasião, outro jogador da geração 98, uma maturação que está melhorando agora, cada um tem seu ritmo. Então, assim, certamente os meninos, eles compraram nossa ideia ali, por já me conhecerem, eles eram que mais vibravam, eles eram que mais chegavam no treino motivando os mais experientes, que muitas das vezes já tinham passado por aquilo ali, né? Então, a maneira como geriu o vestiário, o Anderson Barros também foi importantíssimo, é um cara que sabe gerir muito bem o vestiário. O próprio presidente Eurico Miranda, do jeito dele, sempre olhando no olho ali, também foi importante. O Nenê, um cara que foi uma grata satisfação trabalhar com ele, porque a gente tinha aquela impressão que o Nenê fosse ranzinho. Nossa, era um dos caras que mais trabalhava, sempre gostou de treinar, treinava antes, tinha que pedir para parar de treinar. E com isso os garotos foram se motivando. Foi um ambiente muito gostoso que eu levo com muito carinho aí nessa minha curta carreira de treinador. A gente torce aí para o Vasco, que falou diretoria, né, que o Vasco consiga entrar no rumo aí, não só o Vasco, como o Botafogo também. Agora, o Vasco, na outra semana, tinha anunciado, aí, o candidato a presidente tinha anunciado Yaya Touré. Quando foi agora, na última semana, já falou que não vem mais. Então, e o cara é candidato, nem é presidente. Então, a gente realmente fica preocupado aí com o futebol carioca, Botafogo também. O Montenegro gosta de dar declaração o tempo todo lá na imprensa, atingindo o Flamengo, mas tem que cuidar um pouquinho mais do Botafogo. O Flamengo também dispensou funcionários, amigo nosso trabalhava lá no Botafogo há muito tempo, também caiu, né? Então, a gente sabe que está acontecendo isso com todos os clubes, mas o Botafogo também cortou plano médico dos funcionários, dos jogadores. Então, tem que começar a trabalhar para o seu clube e não ficar atingindo os outros. Ô, Léo, manda sua pergunta aí, irmão. Bom, já que você terminou de falar do Vasco aí, Zé, 2 meses depois você foi para o Botafogo, né? O Zé, dá para dizer que o Zé, em todos os projetos, né, que ele assumiu no futebol profissional, foi o bombeiro, né, Zé? Porque no Flamengo você assumiu ali, meu irmão, logo após aquela situação do Muricy, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, né, por Fortaleza. Aí tu assume ali. Depois tu pega o Vasco, né, em crise, zona de rebaixamento, e o Botafogo a mesma coisa, brigando ali na parte de baixo da tabela, e você faz uma competição muito boa, tanto que o Botafogo termina o Brasileiro daquele ano na 9ª posição, né? 8 pontos apenas da zona de classificação ali para a Libertadores, né? Você chegou em agosto, o campeonato começou em maio, né? Talvez se tivesse chegado um pouco antes ali, quem sabe o Botafogo conseguiria até uma pré-Libertadores. Mas 2018, 2019 já não foi um ano tão bom,
né, que acabou culminando aí com sua saída. A gente falou até aqui um pouco antes, né, do jogo contra a Cabo Friense e Macaé. Eu era assessor de imprensa da Cabo Friense. Cabo Friense venceu na estreia por 3-1, mas o time também não ajudava, né, Zé? Não é colocar desculpa também no desempenho, mas dentre esses projetos que você pegou, aquele time do Botafogo tecnicamente era o mais pobre? Bom, é difícil de falar, porque assim, eu concordo contigo na questão de quando você vai para o profissional, você tem algumas decisões a tomar na tua vida, né? E decisões importantes. Eu acredito que a decisão de ir para o Botafogo passa muito por uma questão de compromisso que eu tinha com uma pessoa, né? Que foi o próprio Anderson Barros, que tinha saído do Vasco e estava no Botafogo. O Anderson, para quem não sabe, foi o profissional que me levou para o futsal do Flamengo em 98. Eu estava no Vila Isabel. E assim, não conhecia de vista, não tinha nenhum tipo de intimidade. E aí tem uma vaga para a categoria infanto-juvenil e ele me faz esse convite. Sem me conhecer, ele aposta no meu trabalho, eu vou para o Flamengo. Eu tenho muita gratidão por ele, já por esse caso. Quando ele vai para o futebol de campo, ele leva também essa informação às pessoas que estavam no futebol de campo. E depois tem o convite que eu tenho certeza que foi aprovado por ele também, ele já no profissional do Flamengo, aprova a minha ida para o futebol de campo. Então, quando o Botafogo é eliminado, desculpa, não é nem eliminado, o Botafogo perde uma partida para o Nacional do Paraguai lá, e que infelizmente o professor Marcos Paquetá sai, ele me liga do Paraguai e me faz o convite. E eu já tinha falado com ele que eu não ia trabalhar mais no Rio, pelo menos naquele momento, que eu queria ter uma experiência fora do Rio. Eu queria poder sair do Rio, até porque tinha trabalhado nos dois principais rivais, que vamos dizer dessa forma. Eu acho que pegar um terceiro grande clube aqui no Rio poderia me rotular apenas como treinador estadual. E eu queria ter uma experiência fora. Mas ele me liga de Assunção e me faz o convite, me faz o pedido. Sabia que a gente estava num momento difícil, felizmente o Botafogo muito parecido com os problemas, tirando os problemas de política de presidente, de troca de presidente, o Botafogo passa por um momento muito parecido, né, com o Vasco. Mas ele faz esse convite, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter na nossa carreira também, eu acho que dentro de um limite, é ter coragem, buscar esse desafio. Para mim, que não tive que a minha trajetória não foi de clube pequeno, né, que muitos treinadores começam em clubes pequenos, passam por dificuldade, às vezes auxiliar técnico, não fui auxiliar técnico, não comecei em time pequeno, acho que também não posso desprezar um convite de um clube da história, do tamanho do Botafogo, da história do Botafogo. Se o clube desse está te procurando, realmente você tem que pesar com carinho, porque é uma honra também ser convidado, né? Então, o Anderson fez esse convite, eu conversei com o presidente do Botafogo e nós resolvemos assumir, né? Eu assumi na penúltima rodada do turno contra o Paraná Clube, lá em Curitiba. Acabamos tomando um gol contra lá, um chute do Alex Santana no último lance, a gente estava vencendo a partida e acabamos empatando, né? Mas assim, um começo difícil, realmente a equipe, o grupo estavam com a autoestima e a confiança muito baixa. Acho que foi o primeiro ponto que a gente teve que buscar. Meu tipo de liderança é uma liderança mais tranquila, não é uma liderança impositiva. A gente foi na base da conversa, do treinamento, muito trabalho, só que os jogos se sucediam, a gente precisava dar um resultado. Demorou ali uns 5, 6 jogos para que a gente começasse a dar resultado, mas eu comecei a perceber que a equipe estava já reagindo, né? Então, nós conseguimos reverter a situação da Sul-Americana, vencemos aqui o Nacional do Paraguai, passamos de fase, perdemos para o Bahia lá 2-1, ganhamos 2-1 aqui do Bahia, fomos para os pênaltis, felizmente acabamos perdendo nos pênaltis, mas o brasileiro a gente começou a ter uma recuperada, tivemos uma sequência de 5 vitórias seguidas, 7 jogos sem perder, o que nos colocou ali a 2 jogos para acabar, ainda com a possibilidade pequena de disputar uma Sul-Americana, né? Uma pré-Libertadores, perdão. Mas aí a sequência de resultados dos adversários foram boas também, a gente acabou ficando com uma vaga da Sul-Americana. O que acontece quando a gente muda o ano, e aí o resultado, a justificativa para um resultado ruim, uma sequência ruim, eu não acredito que seja uma apenas, né? Sejam vários fatores.
Felizmente, a gente teve muitos problemas desses 3 anos de profissionais até então. Foi, sem dúvida nenhuma, a pior pré-temporada que eu fiz, pior até do que a do Vasco, porque o Botafogo, a gente sai de férias, e todo aquele processo já de remontagem de elenco, o Botafogo se desfez entre empréstimos, final de contrato e vendas, foram 22 jogadores que saíram do Botafogo. 3 principais, Igor Rabelo para o Atlético, Matheus Fernandes para o Palmeiras e Rodrigo Lindoso para o Internacional. Fora os jogadores que foram devolvidos de empréstimo, que eram jogadores importantes para a gente, caso Moisés, enfim, Brenner, atacante, jogadores que podem não ser jogadores que estejam no topo do nível de jogadores, mas são jogadores importantes e que a gente contava para a sequência do trabalho. Porque toda vez que você traz jogadores novos, você tem que remodelar o seu trabalho. Então, quando a gente vai montar a pré-temporada, nós temos, no finalzinho de dezembro, o Anderson me liga e falou, o campo que a gente vai treinar não vai estar pronto, que é o anexo do Engenhão. Não está pronto. Aí a gente tenta desesperadamente buscar uma pré-temporada fora, todos os locais já preenchidos, compromissados, e a gente resolve, na última hora, começar a pré-temporada no próprio estádio do Engenhão, que também não estava ainda 100%. Então a gente atrasou de 3, 4 dias esse tipo de trabalho, que para a gente é importante. Tivemos o problema do Léo Valência, que teve um problema particular, parece que o irmão dele faleceu, ficou mais tempo lá. O Joel Carlos acabou se machucando. João Paulo estava voltando, e eu falei para o João, porque clinicamente ele estava bem, eu falei, cara, eu vou te colocar e a tua condição vai de acordo. Era mais uma questão mecânica para que ele voltasse a jogar. Jogadores importantes saíram, depois voltaram, no caso do Eric, que só retorna depois para disputar a Sul-Americana. Enfim, perdemos ali praticamente mais da metade da nossa equipe. E demorou o processo, realmente demorou o processo a se encaixar. Aí fomos mal no Campeonato Carioca, apesar da gente ter como objetivo principal passar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Copa do Brasil, o Botafogo tinha sido eliminado no ano anterior para a Aparecidense, e criou um verdadeiro trauma no Botafogo, então a gente precisava ganhar, passamos do Campinense na primeira fase, depois do Cuiabá, e pegamos o Juventude, onde acabou decretando a minha saída, e na Sul-Americana nós, no sorteio, caímos com Defensa e Justiça, do BKSS, que naquele momento era líder junto com o Racing na Argentina, sabíamos que era difícil, mas era uma boa grana para o clube. Fizemos o planejamento para passar nessas Copas, deixando, teoricamente, a Taça Guanabara em segundo plano, preparar a equipe para essas Copas. Deu certo parte do planejamento, não fomos bem na Taça Guanabara. O que aconteceu de errado fora do planejamento foi que na Taça Rio nós não conseguimos engrenar. Então a gente acabou ficando de fora para o Flamengo, que já estava muito acima de todos nós ali, e o Bangu, que fez um retorno top ali, conseguiu vitórias importantes, mesmo a gente só perdendo um jogo, que foi por Volta Redonda, nós ficamos fora. Pressão toda para cima da gente, para ter que passar na Copa do Brasil. Fizemos um jogo aqui no Engenhão, empatamos de 1-1, e lá a gente vencia de 1-0, tivemos um atleta expulso, que foi o Alex Santana, com 30 e poucos do primeiro tempo, o Juventude pressiona a gente, e a gente acaba tomando a virada. Enfim, não justifica, a gente tinha que ter passado, realmente a equipe não estava engrenando, estava demorando a chegar num bom nível, já era para estar rendendo muito mais. Boa parte do planejamento foi alcançada, mas a pressão muito grande, aí a gente sabe o que acontece quando a pressão acaba estourando sempre em cima do treinador, porque esse tipo de situação que acontece com muitos clubes, de instabilidade, em virtude de tantos problemas, faz com que treinadores consigam manter o grupo ali no foco de uma maneira, mas tem que se refazer todo ano. Então esse é o nosso grande problema, calendário e a questão organizacional. Enfim, a gente não conseguiu, e mostrou mais uma vez para a gente que, por mais que a gente tenha um trabalho, organize todos os processos, que você controle tudo, na hora do jogo, muitas das coisas a gente não controla. Enfim, Botafogo, eu saí do Botafogo tem menos de 1 ano, ou praticamente 1 ano, e o Botafogo está com o seu 4º treinador. O Mário vai ter que se ausentar, então vou fazer uma pergunta para ele agora para finalizar a participação dele aqui com a gente.
Mário, como é que você está vendo aí essa movimentação, né, não só do Flamengo, mas do futebol em si, a volta do futebol? Você acha que já é o momento? Você acha que tem que esperar um pouquinho mais? Qual a sua opinião em relação a isso? Cara, eu acho que cada estado vai ter que tomar a sua posição, né? E tentar terminar os seus campeonatos estaduais. Acho que Rio e São Paulo são locais ainda que precisam de um cuidado maior. Acredito que o Rio de Janeiro não poderia tomar atitude com relação a essa volta agora, apesar de tomarem todos os cuidados de segurança com relação a isso. Mas eu acho que o futebol nesse momento é secundário, né? Eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas, pensar em dar condição para que essas pessoas continuem com seus empregos. Infelizmente, dentro do futebol já foram vários amigos aí demitidos, mas o futebol nesse momento é secundário. Pensar primeiro na vida das pessoas e na saúde. Eu acho que isso é fundamental. Com certeza, né? Perdemos também amigos aí, também com coronavírus, né? Há pouco tempo aí, então realmente é uma situação muito complicada. Mário, obrigado aí por participado com a gente. Vamos marcar uma resenha também nossa aí, vamos falar de futsal, de formação. Depois eu vou te mandar um convite lá. Valeu, Mário, obrigado aí, tá? Um grande abraço, amigo. Agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui participando, dividindo com o Zé. Prazer conhecer o Léo. O Xará eu já conhecia de outros momentos. Cara, falar do Zé é enxugar gelo, né? O Zé sabe o carinho, o respeito, a admiração que eu tenho por ele, a referência que ele é para mim como treinador, como professor e como ser humano. Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer a oportunidade. Valeu, Mário. Obrigado aí, irmão. Tamo junto. Valeu, Mário. Tudo de bom. Valeu, valeu, Zé. Valeu. E o Fluminense, Zé? O Fluminense também te fez convite? Ou o Fluminense não? Porque já tinha sido sequência aí, né, de Vasco, de Flamengo, Vasco, Botafogo e o Fluminense. Bom, Bruno, para ser sincero, quando eu saí do Vasco, naqueles 2 meses antes de assumir o Botafogo, eu tive uma sondagem, na verdade, meu representante recebeu uma sondagem do clube, não foi nada oficial, mas pessoas ligadas ao Fluminense soldaram com ele, mas naquele momento eu tinha bastante certeza que eu queria fazer um trabalho fora do Rio, com a mesma justificativa que eu te dei agora há pouco. Tanto que quando eu acabei aceitando com o Botafogo, eu fiz questão de entrar em contato com pessoas do clube, né, através também do meu representante, para que pudesse explicar os motivos, que tinha sido uma questão pessoal, aceitar o clube. Enfim, o Fluminense foi super elegante, entendeu perfeitamente, tem muitos amigos lá no clube, e certamente, se um dia eu fizer por merecer, vai ser uma honra trabalhar no Clube das Laranjeiras. Ô Zé, só na reta final agora, aí, só para a gente fechar, tem Fortaleza. O que faltou? Fortaleza é um clube estruturado, né? Um clube que vem crescendo bastante, não só o Fortaleza, como o Ceará. O que faltou no Fortaleza para dar aquela engrenada também? Bom, Bruno, não sei, sinceramente, uma resposta só para te dar em relação a isso. Eu tenho, na verdade, o sentimento foi de frustração, né? De ter ficado tão pouco tempo. Está muito esperançoso para ir para lá, porque é um clube grande, é um clube de muita força no Nordeste, que está ganhando cada vez mais visibilidade a nível nacional. Tem um presidente que é inovador, uma pessoa que realmente tem uma visão muito legal, não só do momento, mas do futuro, uma visão de trabalho a longo prazo muito legal. E o que acontece é que nós chegamos lá, logicamente que o elenco já acostumado, a torcida acostumada com um treinador que fez muito sucesso e continua fazendo depois da sua volta. Há uma adaptação natural, mas eu estava muito motivado, muitas ideias para o clube, ajudando a continuar o crescimento do clube. Rapidamente a gente trouxe algumas coisas que eu acredito que foram importantes, né? Principalmente na questão da aproximação da base com o profissional. Estava eu e mais o meu auxiliar técnico, que é o Kleber, formulando já junto com a direção e a coordenação da base um caderno metodológico que o clube não tinha, para que a gente pudesse ter processos também
para programar a subida e a montagem e prospecção de atletas das categorias de base, que era o próximo passo do clube, alguns processos dentro da academia, da sala de musculação também, a gente foi agregando ali ao clube, e com tudo isso a gente estava tentando dar sequência a um bom trabalho que estava lá, logicamente que cada um tem as suas particularidades, cada treinador. Mas, enfim, eu fico buscando respostas até hoje para que a gente possa trazer. Eu acho que o futebol tem muita... como é um esporte muito imprevisível, tem muitas nuances que podem fazer o teu trabalho dar certo ou não. A gente tem um grupo de treinadores aqui com mais de 150 treinadores de todas as séries do futebol brasileiro. E uma vez uma discussão como essa foi colocada em pauta, e se eu não me engano o Estevão Soares, ele fez um comentário que foi referendado por muitos dos treinadores, que principalmente quando você chega num clube numa situação dessa, você precisa, além de tudo, de ser competente, de ter habilidade, de ter atitude, você precisa de uma boa dose de sorte. Ele até fez uma referência a um número que você precisa de pelo menos os primeiros 7 jogos. A gente até brincou com ele, porque é número cabalístico e tal. Ele falou, não, a gente precisa ali no início, precisa aparecer o teu resultado, porque isso te dá confiança. Então, eu fui substituir um cara que estava como unanimidade para todos, torcedores, dirigentes, atletas do clube, né? E aí, quando você chega, eu acho que faltou um pouquinho de sorte para a gente também, logo na estreia, a gente perde um jogo para o Internacional, que no lance do gol a gente tem o Roger Carvalho, nosso zagueiro, sobe para disputar a bola com o Guilherme Parede, o Guilherme dá uma leve deslocada nele, ele cai mal com o pé, torce o joelho, não volta mais, a gente perde um dos principais jogadores. A sequência do lance acontece e a gente toma o gol, a gente perde o jogo dessa forma. Depois a gente faz bons jogos, tanto que o nosso número de finalizações, de posse de bola, eram bons números, brigando ali sempre na parte de cima, ali com os principais clubes de finalizações ao gol. E, infelizmente, a bola não entrava, perdíamos jogos de forma muito... Fizemos bons jogos, lembra aquele 3-3 com o Santos na Vila Belmiro, depois de estar perdendo 3-0. Em alguns momentos que parecia que a equipe ia engrenar, às vezes acontecia alguma coisa. Tivemos a falta de sorte também, e depois desse jogo contra o Santos, um dos principais jogadores da equipe, que eu acredito que seja o Felipe Alves, porque o modelo de jogo do Fortaleza passa muito pelo seu goleiro, com a posse do seu goleiro, tem uma contusão, fica 4 jogos fora, se não me engano, e a gente não consegue engrenar uma série de resultados, coisa que aconteceu no Vasco, coisa que aconteceu no Flamengo, coisa que aconteceu no Botafogo. Então depois tem uma saída também precoce do Rogério lá no Cruzeiro, e logicamente que uma pressão ia... E aí, independente se fosse o Zé Ricardo, qualquer outro treinador que estivesse ali, iria ter uma pressão natural para que o Rogério voltasse ao clube, e motivado também pela uma sequência de resultados que não aconteceram, e o clube optou pela sua troca. Mas, assim, frustrante, porque era uma primeira oportunidade fora do Rio de Janeiro, e que estava muito entusiasmado, fui muito entusiasmado lá, me doei de corpo e alma, sendo sempre um dos caras mais cedo a chegar no clube, e mais tarde ir embora, coisa que a gente já tinha isso aí adquirido há muito tempo, porque sabia que aquilo ali poderia dar certo e tinha muita vontade, mas o futebol é cruel nesse sentido aí, mas fica a referência aí de um clube que está crescendo e que certamente vai colher bons frutos aí no futuro. Já está colhendo, né? Com certeza. Léo, sua última pergunta aí, para a gente fechar. Ô Zé, a minha última pergunta vai justamente com o seu último trabalho, né, que foi um Internacional. Você fez um contrato curto na época, se eu não me engano foi 3 ou 4 meses, né, Zé? Apenas ali para acabar a competição. O Odair Helma vinha já há mais de um ano à frente do Inter, conquistando bons resultados, mas acabou saindo, e você assume aquele projeto do Inter. E só fazendo um parênteses aqui, Castanha, o Zé conseguiu a sua 3ª classificação, né, Zé, para Libertadores com o clube. Em 4 anos completa
né? Agora em maio de carreira profissional, conseguiu 3 Libertadores, classificação para Libertadores. É até algo assim bem interessante, né? E queria que você falasse um pouquinho, né, do Inter, né, que tinha um modelo de jogo reativo, né, os volantes muito bons, né? E você não é um cara reativo, você propõe os jogos quando precisa, sabe fechar a casinha também, né? Vamos dizer assim, sim. Mas é um estilo de jogo diferente. Como é que foi, né, não só dentro de campo, o trabalho que você implementou no Inter, mas também essa questão do contrato de 3 meses, sabendo que você não iria ficar para o ano que vem, a não ser que realmente conseguisse uma classificação direta ou, né, os resultados muito melhores do que foram, porque já havia essa busca aí por um outro treinador, até o Koudé mesmo, né, era um alvo do Inter. Eu acredito que você não foi para o Inter enganado disso, né? E como é que foi isso para você? Porque poderia ter sido um tiro no pé, mas você saiu em alta, né, com a classificação para a Libertadores. Então, Léo, bom tu falar isso, porque quando eu recebo o convite do Rodrigo Caetano, tive a oportunidade de subir no profissional do Flamengo, ele como gerente de futebol, ele foi importantíssimo nessa subida e manutenção minha ali no profissional. Na verdade, o presidente Bandeira de Mello foi o principal, a pessoa que mais deu força para subir, e ele aceitou meu nome, né? Isso é importante, e ele, uma vez aceitado, ele realmente esteve ali ao meu lado, muito próximo, e ele me fez o convite pessoalmente, me fez falar com o presidente Marcelo, e desde o início eles foram muito honestos comigo em relação a isso. Eu pedi realmente 2 dias para pensar, até porque eles tinham um jogo, se eu não me engano, contra o CSA, e eles, depois desse jogo, que eles iam realmente tomar a decisão. Então eu conversei com as pessoas que estão ao meu lado, vi pontos positivos e negativos. Um dos pontos positivos era tentar realmente uma classificação para a Libertadores. Na verdade, o Inter estava já na classificação, na zona de pré-Libertadores. A gente estava tentando algo mais. E assim, eu vi muito como um projeto para mim de futuro. Primeiro, conhecer uma realidade do futebol do Sul, que é um futebol que me agrada também pela alta competitividade, e isso ficava muito claro também nas categorias de base, quando eu ia jogar com o time do Sul. Segundo, fazer novos contatos, não só de dirigentes novos, e também de jogadores novos, que isso é importantíssimo para a gente poder trabalhar futuras equipes, que muitos desses jogadores podem voltar a trabalhar comigo, isso é importante. Estreitar a minha relação também com a categoria de base do Internacional, que foi um dos meus objetivos. Fizemos alguns contatos ali, participei de alguns treinos, trazendo alguns atletas para trabalhar com a gente. Depois, Fábio Matias, o próprio treinador, que depois veio a ser campeão da Copa São Paulo esse ano. Então, tinham vários fatores que pesaram para que eu tomasse a decisão, além de que era um contrato profissional como outro qualquer, temporário. Logicamente que numa visão assim, no primeiro momento você pode achar, é um risco, ou então não é muito legal para a tua carreira, mas eu vi pelo outro lado. E como eu te falei, lógico que a gente sempre está avaliando, mas em alguns casos eu acho que o desafio, a coragem também faz parte para que você trace o teu perfil. Então, fui com muita determinação, não queria terminar o ano com aquela frustração que eu me citei, que foi a saída do Fortaleza. Então, acho que também começar um trabalho ali poderia ser importante para mim também, me sentir melhor, minha própria autoestima, e fui para lá. Logicamente que a equipe vinha num momento difícil, que foi a eliminação, a perda da final da Copa do Brasil, para o Atlético Paranaense em casa. Isso criou uma frustração muito grande para os atletas, para todo mundo que esperava aquele título, que também viria coroar um trabalho muito legal do Odair Hellmann. Mas eu entendo que a nossa principal tarefa ali foi trazer confiança. Realmente eu quis, apesar de pouco tempo de trabalho, na verdade foram 2 meses, né, porque o campeonato acabou dia 8 de dezembro. Meu contrato era até 31, mas foram 2 meses e meio, vamos dizer assim. E a minha tarefa ali era retornar a confiança deles, dar algo a mais para o clube, para a equipe na questão ofensiva. Acho que nesse ponto nós conseguimos, mas assim, a gente tinha uma tabela muito difícil, brigávamos ali com
com os adversários direto para essa vaga na Libertadores, a gente brigava diretamente com eles, e praticamente todas essas equipes nós jogamos fora de casa. Pegamos o Bahia fora de casa, Corinthians fora de casa, Grêmio fora de casa e São Paulo fora de casa. Então, assim, foram confrontos diretos. A gente consegue uma vitória contra o Bahia, empata contra o Corinthians, mas a gente não consegue vencer os dois principais que estavam ali brigando com a gente pela posição, última posição, que foi Grêmio e São Paulo. Então, nesse ponto aí, a gente acabou não conseguindo chegar à Libertadores direto, mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu acho que eu deixei porta aberta no Inter, isso é importante. E a vaga da pré-Libertadores, que depois foi confirmada no início desse ano, a Libertadores, acabou atingindo o objetivo que o clube propôs para mim. Show de bola. Ô Zé, para a gente fechar, proposta já para esse ano, a gente não sabe quando volta o futebol, né? É uma incógnita, mas tem alguma proposta para esse ano? E o seu sonho, o seu objetivo, o que você pensa para o futuro do Zé Ricardo? Bom, Bruno, na verdade o que acontece? Quando termina 2019, eu tenho muito claro para mim que eu queria dar uma parada nos estaduais. Coloquei como meta não disputar o estadual, para que eu pudesse ir para a Europa, fazer algumas observações em loco de algumas equipes. Foi o que aconteceu, já era um convite que tinha sido feito por alguns amigos, principalmente amigos italianos, já que eu sou duplo cidadão italiano, já trabalhei no futsal lá, e a gente conseguiu ali uma oportunidade em 2018, que em virtude do Botafogo acabou não acontecendo, e aí em 2019 pintou novamente o convite, e eu, como já estava terminando o Internacional ali, eu já aceitei esse convite, emendando com 10 dias também de Portugal. Felizmente, lá no Benfica, onde eu ia, houve uma mudança de planejamento, eles tiveram que jogar a Liga UEFA contra o Shakhtar Donetsk, saiu a tabela e eles tinham que viajar, acabei não indo a Portugal, deixei para uma próxima oportunidade, mas fui para a Itália. Então, o que acontece é que durante essa programação para ir para lá, eu tive alguns convites, 2 ou 3 clubes, algumas sondagens também, e eu já estava bem definido e a minha expectativa era retornar para o início do Campeonato Brasileiro, seja num clube de Série A ou de Série B, independente de camisa e de cor, de série, que a gente pudesse ter uma oportunidade, ou pelo menos vislumbrar uma oportunidade de fazer um trabalho de médio e longo prazo. Então, no estadual já estava definido, fui para a Itália, fiz a minha observação lá, fiquei 2 semanas, e quando retorno, no sábado de carnaval, na segunda-feira de carnaval, já tem praticamente todo esse problema instalado aqui, e aí as coisas pararam. Mas um desejo meu, principalmente na questão da minha formação, é poder continuar estudando. Estou tentando fazer o máximo de cursos online, aí, aqueles que eu acho que são interessantes. Participar dessas lives para a gente também é importante, porque faz a gente estar o tempo todo trabalhando na nossa cabeça, é importante. E quando voltar, está aberto a escutar algumas propostas aí. Tenho um sonho de trabalhar fora do país, também numa estrutura legal, porque se eu conseguir aliar o meu trabalho, né, a questão profissional, com o lado cultural também, dando oportunidade para minha família se desenvolver também, meu filho, minha esposa, conhecer e viver em outras culturas, seria importante. Logicamente, o profissional vem sempre à frente, mas seria muito legal se eu conseguisse. Como treinador, eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje, e assim poder fazer com que os meus atletas produzam mais. Se eu conseguir fazer com que os meus atletas sejam melhores cada dia, eu acho que vai estar muito atrelado a isso aí, o meu sucesso profissional. Show de bola. Zé, para a gente, a últimazinha, tem algum jogador que você gostou de trabalhar, que você vai levar, que foi o melhor jogador que você trabalhou? Não digo melhor só de qualidade, não, estou falando de trabalho mesmo. Tem algum jogador que se destacou nesse teu tempo de profissional? Eu tive jogadores fantásticos, assim, do dia a dia, profissionais de altíssimo nível. Sinceramente, lógico que a gente tem uma rusgazinha aqui com um ou com o outro, mas eu sou tipo de profissional também, de pessoa, que eu falo que desse meu jeito mais tranquilo, mas eu falo aquilo que eu acho que tem que falar, mas não guardo o rancor também. A gente tenta resolver naquele primeiro momento, no dia seguinte, nem no dia seguinte, 15 minutos depois eu já estou ali cobrando de novo, eu não sou de levar rancor para casa. Eu acho que tudo aquilo que em busca de melhora do profissional, a gente tem que escutar, né? Às vezes a gente tem muita
facilidade de falar e às vezes dificuldade de ouvir, principalmente quando essa crítica vem. No papel que eu tô, cara, às vezes acontece a crítica, né? Então é importante. O profissional, o atleta é a mesma coisa. Então, muitos profissionais assim de alto nível, trabalhar com o Hever foi assim muito bom, um profissional de extrema clareza, honestidade, lealdade no trabalho. O Diego também, Ribas, é um cara fantástico para trabalhar. Alan Patrick, um profissional tecnicamente falando, um dos melhores que eu trabalhei, que está brilhando agora no Shakhtar. Everton Ribeiro, nossa, muita qualidade junto. Paulo Guerreiro, nos dois clubes. Eu acho que a gente se identifica muito lá que no Internacional. Ele, em 11 jogos que fizemos, ele fez 7 ou 8 gols, coisa que ele não vinha fazendo aí há muito tempo. No Vasco a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Nenê, um cara que teve um carinho muito grande. Os meninos foram fantásticos comigo no Vasco, assim, me abraçaram de uma tal maneira. A referência é sempre muito bom. Martim Silva, um cara extremamente profissional. Botafogo, tive a oportunidade de fazer o jogo de despedida do Jefferson, tu vê no semblante dele e nas atitudes dele, o que ele representou para o Botafogo e como ele levava a carreira dele. E, enfim, temos também, tanto no Fortaleza como no Internacional, são jogadores assim que são referências e que te ensinam, né? Mas esses jogadores aí que eu te falei deixaram uma marca muito grande porque foram trabalhos também mais longos, né? Então, assim, sempre de forma muito positiva quando eu vejo. Isso aí talvez seja a coisa mais rica que tem na nossa profissão, que é a gente poder interagir com esses caras, né? O jogador profissional, ele está sempre querendo, aquele profissional que quer realmente dar valor à sua carreira, ele está sempre querendo melhorar, e a gente acaba sendo um instrumento para esse desenvolvimento e para esse crescimento dos atletas. Algumas vezes as coisas não acontecem, mas eu acho que fica muito ensinamento aí em estar com esses caras aí. Certamente o Zé Ricardo de hoje é muito diferente do Zé Ricardo em todos os níveis que começou em 2016, tanto profissionalmente como pessoa também, por ter a oportunidade de conviver com esse tipo de profissional. Show de bola. Mário, quer pontuar alguma coisa? A gente está encerrando. Cara, eu só quero pedir desculpa, eu tive um probleminha aqui, tive que sair. Então, quando eu voltei, já voltei agora no final. Queria agradecer, né, ao Zé pela oportunidade de bater esse papo com a gente, Castanha, porque é o primeiro treinador, né, que vem aqui, profissional. Primeiro treinador, então, muito obrigado, Zé, pela sua... Segundo. Não, o segundo. O Maurício já trabalhou até na... Treinador profissional. Maurício só precisa só da oportunidade. Só daquele empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho. Nem empurrãozinho, só da oportunidade. Ele é top. Maurício subiu 4 vezes profissional e agora dirigiu o Carioca agora no profissional. Verdade. Mas teoricamente, como sub-23, sub-20, talvez. Mas queria agradecer, Zé, pelo tempo que você teve esse bate-papo com a gente. Acho que foi um bate-papo muito maneiro. É raro a gente passar do tempo. Quando a gente passa Passamos muito. 20, 25 minutos, mas como a gente tem muito assunto para falar com você, valeu, foi bacana, obrigado, tá? Pelo tempo que você teve aí disponibilidade pra gente. Zé, obrigado por estar participando com a gente, né? Como o Mário falou aí também, né? Agradecimento que a gente teve hoje aqui, de bater um papo contigo, de escutar não só a história, mas aprendizado realmente, né, que a gente teve hoje. Passamos bastante do tempo hoje, mas porque o papo estava bom, estava bastante agradável. Então, a gente agradece demais a tua participação aqui no Estando para Fora. Bruno, muito obrigado ao Léo Borges aí, prazer de conhecê-lo aí, o Mário também. Como eu te falei, a gente não se conhece pessoalmente, mas aquele ditado vale muito: diga-me quem andas que direi quem és, né? Você ali tem amigos em comum, certamente tinha certeza que nosso papo aqui seria de alto nível. Agradecer o pessoal aí que vai estar acompanhando, o pessoal que está dando força também, porque a vida de treinador não é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Mas, assim, quando a gente assume esse desejo de viver no mundo profissional do futebol, sabe que vai ter crítica, vão ter elogios, mas o mais importante é que a gente tenha respeito aqui nas colocações, porque
Logicamente, todos nós tentamos fazer o nosso trabalho aí da melhor maneira possível e deixar uma mensagem também para toda a galera aí que está nesse momento difícil, né? Cuidar da cabeça, muito importante, cuidar da mente e também ter um pouquinho mais de paciência aí. Eu tenho certeza que daqui a pouco todos nós vamos estar fazendo aí o que a gente mais gosta, que é viver o futebol, praticar o nosso dia a dia também, nas nossas peladas, na nossa confraternização com nossos amigos. Isso aí a gente sente muita falta, mas eu tenho certeza que uma ação conjunta aí a gente vai estar logo aí novamente olhando o futebol ao vivo e não só pela televisão, porque é muito angustiante também acompanhar só pela televisão. Então, prazer, mais uma vez, obrigado pela conversa, obrigado pelo carinho, pelo respeito, tá bom? Valeu, Zé, obrigado a você. Você que está acompanhando a gente aí também pelo Facebook, pelo canal Total Esporte Rio. Então se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos, chama todo mundo que o canal tá novinho. Valeu, galera. Obrigado aí, Léo Borges. Obrigado, irmão. Ô, Castanha, agradecer aí. Obrigado aí, tá, meu irmão? Obrigado, Zé. Obrigado junto. Aí, o Mário aí. Foi um prazer conhecer vocês e sempre que precisar, sabe que eu estou à disposição aqui. Valeu, Léo. Tamo junto, irmão. Valeu, Zé. Obrigado. A gente volta aí com o nosso próximo programa Chutando para Fora. Valeu.